Alô, som. Alô, ei. Teste. Teste. Testando. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3. Testando. 1, 2, 3, testando. Teste, teste, teste. Oi, a, ei. Som, som, som. Som perfeito, som perfeito. Som perfeito. Peraí, já começou não? Tá com a tela bloqueada. Deixa eu só botar uma. Beleza? 12 pessoas online agora. Quantos? Quantos? 12. Vermelho está aparecendo? Oi? Vermelho está aparecendo? Tá, mas pode colocar maior. Legal, só você falar para mim. Você está pronta. Deixa eu só. Dentro da folha do ar. Ah, tá. Vou colocar aqui no vizinho. Deixa eu usar o máximo. Não tem como a gente estar sem o Não, porque para mim está de boa. Pode dar o play? Pode. Vamos lá. Valeu. Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Após um bocado de dias, né? Estamos retornando aí para nossas aulas. E para quem não se lembra, eu sou o professor Thiago, leciono na parte de física, no polo do CHM aqui de Cariacica. Beleza? Então, sem mais tempo a perder, vamos começar nossa aula. Hoje, vamos estar falando do movimento uniformemente variado, né? Que é chamado de a MUV, movimento Vou escrever um pouquinho mais. vai estar forte? Vou usar só o preto para ver aqui. Não apareceu lá. Muito clarinho. Está muito clarinho? Então, vou botar a página aqui para deixar o nosso título, nossa matéria aqui. Beleza? Movimento uniformemente variável, conhecido como MUV. Tá? Só no decorrer das aulas, se surgiram dúvidas, se alguma questão ficou clara, vocês perguntam aí que eu repito. Beleza? Antes, né? A gente. Pode usar só o preto. Só preto. Beleza. Antes a gente havia estudado o movimento uniforme. A gente viu o que é uma coisa uniforme, uma coisa padrão, né? Que se repete, que era a velocidade igual. Ou seja, estudávamos um movimento em que a velocidade era igual em todo o tempo. Certo? Aqui no movimento uniformemente variável, a gente já tem uma coisinha nova, que é a ação da aceleração. Então aqui temos a aceleração. E o que a aceleração faz? Ela é responsável, tá, por causar variação na velocidade. Então, no movimento uniformemente variado, o que vai variar vai ser a velocidade. Tá ok?
Então, por exemplo, se eu estou numa rodovia a 40 km por hora dirigindo meu carro e quero aumentar a minha velocidade para 60 km por hora, eu aplico uma aceleração lá no pedalzinho, acelero e a minha velocidade vai subir. Certo? Aí eu estou a 80 km por hora na rodovia. Avisto uma plaquinha lá, ó, limite de velocidade 60 km por hora. O que eu tenho que fazer? Tenho que diminuir a minha velocidade. Então eu aplico uma desaceleração, ou seja, uma aceleração com sinal negativo, que vai fazer a minha velocidade variar para uma velocidade menor. Ok? Então aqui a aceleração, ela causa variação na velocidade. Esse é o papel dela. Certo? Então, o movimento uniformemente variado tem a ação da aceleração, que é responsável por causar variação na velocidade. Ok? Só para confirmar, Diegão, eles vão ter acesso a esse vídeo depois, não vão? Sim, eles podem acessar a qualquer momento. Vocês não vão poder acessar. Então, não copie. Fica copiando tudo que eu escrevi. Tenta prestar atenção e vai anotando os tópicos que acharam importante. Depois vocês revejam o vídeo. Ok? Tente não perder nada aqui. Então, temos a ação da aceleração que causa variação na velocidade. Ok? A aceleração, vamos escrever isso aqui daquela maneira que vocês gostam, que é o quê? Equação. Adoro uma equação. Então, a aceleração, ela causa variação. Lembra o que é variação na física? Delta. Da velocidade no decorrer do tempo. Então, à medida que o tempo varia, a velocidade vai variando. Só para relembrar, variação é o quê? É o final menos inicial. Tempo final menos tempo inicial. Ok? Com isso, temos as unidades de medida. Lembram quando a gente falou lá nas primeiras aulas em sala do SI, que é o Sistema Internacional de Medida? E no SI a velocidade é em metros por segundo e o tempo é segundo. Isso aqui, vamos escrever em forma de fração, né? Metros por segundo, né? Metro dividido por segundo, vezes 1 sobre S, né? Que é a parte do denominador. Então, unidade de medida da aceleração é metros, m vezes 1m, que é o metro, dividido por segundo ao quadrado. Né? S vezes S, S ao quadrado. Então, tá aqui. Por favor, nunca esqueça disso, tá? Unidade de medida da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Ok? Nunca esqueça disso. Quando o ΔT tende a um certo valor de tempo, né? Já trabalhou isso, que a gente chama de instantâneo. Quando o ΔT, a variação é tão pequenininha que a gente considera um certo valor T. Né? A gente consegue reescrever a equação. Pegar a aceleração igual a ΔV sobre T. Ok? Nada de complicado, nada demais, só reescrever. Isso implica uma situação. Vamos manipular essa equação aqui. Eu posso passar o tempo multiplicando, né? Então, K vezes T igual a ΔV. Certo? Mas, o que é ΔV? É igual a V final menos inicial.
Então, como é que fica aqui a nossa situação? A vezes B, V menos V0. E vai passar esse V0 para cá. Lembrando que o sinal dele aqui é negativo. Quando eu passo ele para cá, ele vira positivo. Então, V é igual a V0 mais AT. Como vocês costumam dizer, vi vovó atrás do corpo. Né? Então, essa equação aqui é o que a gente chama de equação horária da velocidade no movimento uniforme. Por que horária? Porque ela depende do tempo para a velocidade mudar. Obrigado, gente. A velocidade inicial é uma constante, ela não muda. A aceleração, ela vai ser constante no decorrer do estudo, tá? Ela não vai variar a velocidade. A única coisa que vai mudar é o tempo. O tempo vai passando e vai causar a alteração na velocidade. Tá certo? Bom, então vamos apagar aqui ali, ó, essa parte para a gente continuar. Lembrando que vocês vão poder assistir novamente a aula e acompanhar com mais cautela. Vou deixar aqui um lembrete, que a gente acabou de ver, né? V igual a V0 mais AT. Tiagão, Diga, aí você pode lembrar eles que eles podem entrar no sistema hoje ainda e deixar dúvida no fórum, que o Tyrone, o Aleph e a Carol também podem responder essa dúvida. Bacana. Então, olha só, vocês podem estar acessando ao fórum, todos têm login e senha No sistema FD. lá no sistema do Farias Brito, e está deixando toda e qualquer dúvida lá, que a equipe de professores vão estar respondendo a cada uma dessas perguntas, dessas dúvidas. Ok? Então é muito importante que não fique dúvida. Tá certo? Mas eles podem mandar dúvidas aqui também. E pode mandar aí pelo Facebook, pelo chat do YouTube, pode estar perguntando aí, o Diego vai me passando e a gente vai respondendo. Beleza? O importante é não ficar dúvida. Então temos a equação, vamos fazer uma pequena análise da equação. Uma pequena análise. Por exemplo, vou chamar de equação 1. Três exemplos e vamos fazer uma análise. Vamos lá. Aqui, na primeira situação, no primeiro exemplo, temos V igual a 2 mais 3T. Por que eu botei esse exemplo? Porque é muito importante vocês conseguirem bater o olho na equação e conseguirem identificar ela em relação à equação da velocidade. Por exemplo, V igual a V0 mais AT. V igual a 2 mais 3T. Certo? Então, quem é o V0 aqui? A gente tem que saber fazer essa identificação. V0 é a constante. A aceleração está sempre multiplicando o tempo, então, multiplicando o tempo, a gente tem 3. Então, V0 vale 2 e a aceleração vale 3. Porque isso é de suma importância. Já caiu questão do ENEM de pura análise
de equação. Se quiser fazer continha, temos um exemplo que a gente vai fazer mais tarde. Aqui no exemplo 2. V igual a V0 mais AT. Então, V0 vale 5 e a aceleração vale quanto? Menos. Tá? Não esqueça isso não, pelo amor de Deus. Tá? Isso é fácil de deixar pensar batido. A aceleração vale menos 2. Lembra no começo da aula? Falei que a velocidade. Tá? Agora eu vou iniciar aqui. Sabe de qual momento você Escreva. Só tomar água, né? Oi? Já está de volta. Então, bom, pessoal, estamos de volta. Tivemos uma quedinha aqui, mas ninguém se machucou. Machucou aí, Diego? Mais ou menos. Só uma paradinha, mas estamos de volta. Então, voltando aqui, né? No começo da aula, eu havia dito que a aceleração ela causa uma variação na velocidade. Então, a velocidade pode aumentar ou diminuir. Então, quando a aceleração é positiva, a minha velocidade já vai aumentar. Quando a minha aceleração é negativa, a velocidade vai diminuir no decorrer do tempo. Ok? E aqui no terceiro exemplo, V igual a 7. Esse 7 aqui, ele é quem? É constante que está sozinha. Então, V0. Mas cadê o AT? O termo que multiplica o T? Não tem nada. Quer dizer que a aceleração vale 0. 0 vezes T é 0. Se não tem a aceleração, o nosso movimento é uniforme. A velocidade é igual em todo o trajeto. O tempo vai passar e a velocidade vai ser a mesma. Ok? Vou aproveitar esse cantinho aqui para fazer uma anotação importante. Um resumo do que acabamos de falar, tá? Resumo. Se a aceleração é positiva, ou seja, maior do que zero, 1, 2, 3, 4,98, qualquer valor maior do que zero, dizemos que o movimento ele é acelerado. Isso aqui é uma classificação do nível, tá? Classificação do nível. Se a aceleração é maior que zero, dizemos que o movimento ele é acelerado. Se a aceleração é igual a zero, que a gente vê aqui, o movimento é uniforme e não uniformemente variável. Não? Então, ó, o movimento ele é uniforme. E se a aceleração for negativa, ou seja, menor que zero? Diego, todo mundo tem aula com Ezequias? Conhecem, sim. Então, isso aqui fica fácil. Fácil. Ezequias vai ajudar vocês a decorar, entender. Aceleração maior que zero, o movimento é acelerado. Aceleração igual a zero, o movimento é uniforme, a velocidade não vai variar. Ok? Se a aceleração é menor do que zero, ele é o quê? Ezequias. O que é Ezequias? Retardado. Então, o movimento retardado é quando a aceleração é menor que zero. Isso dá justa causa não, né? Não. Todo mundo já ouviu falar, já foi chamado de retardado, ou ouviu alguém ser chamado de retardado, ou retardatário. A gente ouve muito esse termo na Fórmula 1, né? Os retardatários. São o quê? Pois a aceleração menor que zero são as pessoas lá de trás. Ok? Então, maior do que zero é acelerado, igual a zero movimento é uniforme,
e menor que zero, retardado. Show? Beleza. Vamos que vamos. Deixa eu olhar aqui minha casinha que eu fiz para otimizar aqui para vocês o nosso tempo. Vou apagar aqui. E vamos estar fazendo um pequeno exemplo. Exemplo. Temos um móvel, certo? Um móvel qualquer, que a velocidade inicial dele é 20 metros por segundo. Okay? Ele vai iniciar um processo de frenagem. Vou botar aqui, processo. Um móvel com a velocidade inicial de 20 metros por segundo, ele começa um processo de frenagem até parar. O que é frenagem? É o que a gente chama de frear, ou seja, diminuir a velocidade, diminuir até parar. Quando para, qual é a velocidade? Se ele está parado? É zero, né? Então a velocidade final vai ser zero. E ele quer saber o tempo que ele vai gastar para sair dessa velocidade até parar. Ele dá a aceleração, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado, e quer saber o tempo que ele leva. Então, temos a equação que eu deixei aqui vizinho para vocês. Vamos reescrever. É o que eu sempre digo para a pessoa, sempre que for fazer exercício, física, química, matemática, se for fazer 10 exercícios do mesmo conteúdo, reescreva 10 vezes a equação. Porque isso vai ajudar vocês a fixarem. À medida que vai avançando com a matéria, vai aparecer mais equações. Então, vai reescrevendo que ajuda a fixar. Ok? Quem é V, que é a velocidade final? Ele deu. Até parar, quando ele para, a velocidade final é zero. Velocidade inicial diz que é 20 metros por segundo. A aceleração vai 2,5. Só que aqui está a pegadinha, tá? Processo de frenagem até parar. Quer dizer que a velocidade dele está o quê? Diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, que a gente falou agora há pouco, a aceleração tem um sinal negativo. Então não é menos, ok? Menos a aceleração, que ele diz que é 2,5, vezes o tempo que a gente tem que descobrir. Vamos manipular aqui, vou passar esse termo do mesmo lado da igualdade, o sinal aqui negativo ele passa a ser positivo. Então, quando é positivo, não precisa escrever mais na frente, né? Então fica 2,5t igual a 20. Lembra sempre que quando queremos isolar e tem um número multiplicando o termo que a gente quer isolar, a gente passa ele dividindo. Ok? Então, isso vai nos dar um tempo de 8 segundos. Ok? Pessoal que tiver dificuldade de fazer operação por número por vírgula, manda lá no fórum, os professores vão responder, vão mandar um exemplo, ok? Dúvida tem que ser esclarecida. Então tá aqui, ele vai gastar 8 segundos para sair de 20 metros por segundo
com essa aceleração até parar. Vai demorar 8 segundos para parar. Ok? Fácil, bem simples, né? Então vamos continuar. Diga, temos quanto tempo? Você tem 15 minutos. Só? Depois a gente avalia. Gente, vocês não fazem ideia como o tempo voa. Tem algum aluno aí, Diego? Alguém perguntando alguma coisa? Ah, o professor é bom. Pede pra galera marcar lá no Instagram. Galera, marca lá no Instagram de vocês, no Story, ajuda a divulgar, né? Chamar os colegas que de repente estudam aqui com vocês, que de repente esqueceu, deixou passar batido, ok? Manda uma mensagem, intimida eles a estarem aprendendo, beleza? O ENEM, ele adora gráfico, né? Então, vamos fazer uma representação do que a gente estudou até agora em forma de gráfico, ok? Aqui a gente tem, eixo vertical, a velocidade, e aqui temos o tempo. Vamos botar aqui os valores genéricos. Vou colocar em metros por segundo, para os metros por segundo e tempo em segundos. E vamos fazer uma escala assim aqui. Escala qualquer. Então eu tenho, nesse exemplo, um móvel que tem a velocidade inicial igual a 10. E, à medida que o tempo vai passando, a sua velocidade vai aumentando. Ok? Ó, sempre a gente chegar, o tempo está passando 1, 2 segundos, 3, 4, e a velocidade está o quê? Está aumentando. Então aqui a gente sabe que a aceleração é maior do que zero. Ok? Para essa mesma situação, vamos dizer que essa aceleração vale x, um valor qualquer. Para essa mesma velocidade inicial, com uma aceleração maior do que essa, como é que vai ser o nosso gráfico? Bom, V0, né? Está aqui, velocidade inicial 10. Se eu tenho uma aceleração maior, então, o que vai acontecer com a minha velocidade? Legal? Tem mais questão por aí, está começando a falhar. É. Dá para descontar que vai dar auxiliar, né? Então, com uma aceleração maior do que essa daqui, o que vai acontecer no decorrer do tempo? O tempo vai passar e a velocidade vai aumentar mais rapidamente. Então, isso aqui é um esboço, tá, galera? Então, aqui a aceleração também é zero. Então, a aceleração aqui, nessa parte preta, ela é maior do que na parte vermelha. Ok? Então, à medida que a aceleração for maior no movimento, o intervalo a velocidade vai variar no intervalo de tempo menor. Certo? Então, aqui, ó, por exemplo,
Ele estava em 10, passaram-se 2 segundos e ele foi para 20 metros por segundo. Na situação vermelha. Aqui na situação preta, ele saiu de 10 e quando passou 2 segundos, ele estava onde? Estava aqui em aproximadamente 35 metros por segundo. Okay? Então, o tempo passou e a velocidade variou de forma mais rápida. Ok? Qualquer dúvida sobre o gráfico também, pergunte aí, eu deixo no fórum. Tá? O gráfico é muito importante para o ENEM. Pessoal, tem perguntas, dúvidas de vocês. O Diego ainda não me alertou de nenhuma pergunta aí. Ou vocês estão dormindo, ou estão pegando tudo mesmo que estava sendo passado aqui. Ok? Mas, por favor, pergunta. Um abraço para Pindamonhangaba. Um abraço para Pindamonhangaba, Guaragatatuba. Um abraço do pessoal de Ataí, de Vila Velha. Eita, terra do nosso amigo Diego Matheus. Tem ido lá, Diego? Todo dia. Certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu falei que a gente vai fazer de só análise, sem fazer conta nenhuma. Ok? Se ninguém é atento. Ó, o PC está mandando um abraço para você. Meu amigo PC, Paulo Preto, torcedor capa preta, forte abraço para você, meu amigo. PC é o nosso amigo responsável pela unidade de Mix Martins, né, Diego? Isso. Faz um excelente trabalho lá. Todos os gestores do CHM fazem um excelente trabalho. Dá um oi aí para eles não achar que. Caiu não, tá, gente? Vamos lá. Deixar esse exemplo aqui. Temos um móvel qualquer. Outro perdão aqui. Só para ver se vocês estavam prestando atenção aí, ó. Viu? E a velocidade desse móvel é descrita por essa equação. Está aqui a equação genérica para você deixar uma colinha para vocês, bonzinho. E vamos ver dessas equações, aqui é a verdadeira referente, dessas alternativas, perdão, qual é a verdadeira referente a essa equação. Repito, é uma questão teórica, ok? Não tem conta nenhuma, mas é teoria. Então vamos lá. Na letra A. Podemos dizer que o móvel ele é acelerado e a aceleração vale 5 metros por segundo? Bom, é acelerado? É. Por quê? Porque a aceleração, que a aceleração é o termo que multiplica o tempo. Ela é positiva, só que ela vale 5? Não. 5 é
a velocidade inicial. Tá? Lembra que a aceleração multiplica o tempo. Então, lembra que ele é acelerado, ok? Se não der a alternativa toda, você já ia marcar aqui e já ia errar. É acelerado, beleza. Só que a aceleração vale 5? Não. O movimento ele é uniforme e a aceleração vale 2? Ó, a aceleração é o tempo que multiplica o tempo. Vale 2? Vale. Show. Só que o movimento é uniforme? Não. Lembre que o movimento uniforme, a velocidade é uniforme, a velocidade não muda. Então a aceleração é 0. No nosso caso, a aceleração vale 2, não é 0. Okay? Então isso aqui é um erro crucial de teoria. Certo? O movimento é retardado e a aceleração vale 0? Não. A aceleração 0 é um movimento uniforme. O movimento retardado é o quê? A aceleração negativa, menor do que 0. Menos 2, menos 4. Então, errado. E a D? O movimento é acelerado? Quando que ele é acelerado? Quando a aceleração é positiva, maior do que 0. Ok, positivo. E a aceleração vale 2? Vale, né? Mais 2 metros por segundo. Mais, então, acelerado. E 2 metros por segundo, a aceleração fica aqui, ó. Sempre multiplica o termo T. Sempre. Sozinho é o V0, 5. E a aceleração multiplica o tempo. Então, fica D. Ok? Questão fácil, mas tem que entender o feijão com arroz, ou seja, a teoria certinho. Bater o olho na equação, identificar cada termo dela referente à equação genérica. Ok? Temos quanto tempo, Digão? 5, 3, 3. Dúvida, pessoal? Vamos lá. Dúvida, perguntas? Vou mandar aquele abraço para os nossos amigos do grupo. Eu não sei qual é o nome do grupo que está atual, mas não posso falar. Não podemos falar, é confidencial, mas um abraço para a galera aí que está sempre, quando possível, está se reunindo, lembrando os velhos tempos. Né, Digão? Saudade, Santa Maria de Santa Maria de Itibara, aquele frio gostoso. Estaria acontecendo neste final de semana, né? A festa pomerana. É verdade. Muita história para contar. Um abraço para Santa Maria de Itibara. O município mais pomerano do Brasil. Que terra boa, né, Diego? Tiagão, concluindo esse raciocínio, a gente bota uma pausa aí para o pessoal tomar uma água. Pessoal, essa parte aqui não fechou, certo? Então, vamos dar aí uma pausa, 1 minutinho, 2 no máximo. Vocês tomarem água, no banheiro, de repente matutar aí alguma dúvida, né? Não está respondendo. E lembre sempre de estar lavando a mão, ok? Lavando a mão, sabão, álcoolzinho, tá? A gente pegar qualquer objeto. Vamos fazer, cada um fazer a nossa parte, né? Para voltar a ter a nossa vida como era antes. Ok? Então, uma pequena pausa. Show? Toma uma aguinha e vá ao banheiro e venha com perguntas. Beleza? Quero perguntas de vocês. Até mais. Posso cantar a música da banheira do Gugu? Botei aqui. Rapaz, ele esqueceu mesmo. Ele esqueceu? Te respondeu lá? Não esqueceu não, ele dormiu quando aqui. O áudio está completamente. Tá, botei. Conseguiu manter a média aí das 12, Diego? Hã? Conseguiu manter a média aí dos 12? Os 12 galera que estava assistindo? Olha quanto estão assistindo. Vai, vai.
Show. Pô, 43 pessoas aí. Show, galera. Feliz também. Alguém além do PC mandou nada? Mensagem? Vou tentar diminuir aqui a exposição. Aí, ó. Aí, agora ficou mais fechadinho. Tá vendo? Vou botei no automático, mas se eu deixar manual, posso mexer aqui um pouquinho. Aí, deu uma qualidade melhor. Aqui tá meio apagado, aqui o E também tá apagado. Só não consegui mexer na resolução. Mas isso aí é o de menos. Cara, Só aqui. Legal. Mais 3 minutinhos. Quer tomar uma água, alguma coisa? como é que é? Tá. Deixa eu tentar entender. Tem mais alguma? Só essa. Vamos lembrar. Colocar os dados na fórmula em gráfico. Tá. Deixa eu. Vou criar um exemplo aqui. Aí quando voltar já responde. Tá. Daqui a um minuto. Qual que é o nome dela? Emanuele. Emanuele Manu A gente calculou. da manhã. Então, agora você vai até 10h30. 10h30. Final de 45. Muito tempo? Outra aula? Aham. É? Aham. Então, não consegui dar. Vai conseguir dar tudo? Beleza. Aí. Vamos lá. Vamos voltar. Só um segundinho de deixar tudo assim pra. E aí a Fernanda. Ela assumiu depois, né? Aí a Fernanda vai direto até a mídia. Maluco tudo da manhã aqui, né? Aham. É, já aí no dia a gente vai embora. Não, a pergunta é Malu, né? Da turma da Isso. manhã. Vamos lá.
Eu faço o exemplo e já posso continuar com a matéria. Pode. Pode começar. Então, galera, após todos tomarem aguinha, higienizar as mãos, vamos retornar aqui. Respondendo a pergunta da Manu, forte abraço para a Manu, da turma da manhã, ela pediu um exemplo da situação com gráfico com os dados. Né? Então, a gente tem um gráfico aqui, e vou mostrar alguns dados desse gráfico. Por exemplo, V0, velocidade inicial. Quando a gente começa o movimento, aqui é 5, né? Então, V0 igual a 5 metros por segundo. Desculpa. Você pode passar quantas vezes você quiser. É contra a regra, né? E quem é o V? É velocidade final. O que a gente está estudando é 30, né? Tirar aqui para não confundir. 30 metros por segundo. Então a gente sai de 5 metros por segundo e vai para 5 metros por segundo e vai para 30 metros por segundo. Então, se a velocidade que aumentou, a gente sabe que o movimento é acelerado. Tá? Então, o movimento acelerado quer dizer que a aceleração é maior que zero, é positiva. Quem mandou então todos acompanhando? Ok. E temos um ΔT, certo? Um ΔT para essa velocidade sair e chegar até 30. Quem é o ΔT aqui? Dá o tempo final menos o tempo inicial? Quem é o tempo final? 6 segundos. Né? Ó, vou rebater ele aqui. Vai chegar no 30. Então, ΔT é 6 menos quem é o inicial? Aqui é o 0. Né? Quando 5, a velocidade é 5, temos na origem do movimento, é 0. Então, o nosso ΔT é 6 segundos. Tá ok? Voltando aqui na equação, lembra que essa equação ela veio dessa. Ela é a mesma, né? Só é manipulada, só está manipulada. Com isso, através do gráfico, a gente consegue saber o valor dessa aceleração. Então, quem vai ser essa aceleração? ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? Final menos inicial. Final, 30, menos inicial, 5. Dividido por ΔT, é 6. E 25,6 metros por segundo quadrado. Como dever, exercício de casa, fica aí para vocês fazerem a continha e anotar aqui onde é a aceleração, né? Aqui lá no exemplo de vocês. Vejam quão é importante essa dúvida da Manu. A gente tem um gráfico. Do gráfico, só de olhar o gráfico, te extrair os dados, ok? E, de acordo com esses dados que nós extraímos, conseguimos calcular a aceleração. Então, isso aqui foi um exemplo bem completinho, tá? Bem completinho mesmo. Extrair os dados e calcular a aceleração através do gráfico dado, tá? Então, pode cair uma questão dessa também? Pode. Muito normal. Vocês sabem que ele adora gráfico. Ok? Belezinha? Então, vamos continuar com a matéria. Meu amigo Diego não está aqui, ele saiu, não sei para onde foi. Eu não sei se tem alguma dúvida. Ok? Mas qualquer coisa vocês vão mandando aí, que se ele chegar, ele vai me reportar. Ok? Vamos que vamos.
vamos continuar com a matéria. Lembrando que vocês vão poder rever essa aula depois pela plataforma. Então, nada de ficar perdendo tempo copiando tudo. Ô, Diego, obrigado. Café, você vai ver. Legal? Eu fiz o exemplo da Manu aqui. Teve alguma dúvida aí? Vamos lá. Por enquanto, normal. Normal. Manu, ficou bom a explicação, o exemplo? Responde aí pra gente, tá? Muito cuidado ao manusear a máscara, tá, gente? Sempre no lateral. Qualquer coisa, manda aí que o Diego me reporta. Vamos mais um gráficozinho e continuar a matéria. Diego, como é que você vai fazer uma live igual nos velhos tempos? Mas. Violãozinho. Sertanejo, sim? Isso. Ah, não. Um top, bate, top. Parei. Parou? Agora só no escondido, assim. É. Agora só na churrasco lá. Inimigos do ritmo. Inimigos do ritmo. Então, galera. Manda um abraço pra Viana também, né? Forte abraço para Viana. Galera de Viana. Terra, gente boa. Nossos vizinhos aqui do lado. Viana. Pessoal de Domingos Martins aí. Tem também. Forte abraço aí para a galera de Domingos Martins. Pessoal da Serra. Tá certo, né? Também. Deve ter umas pessoas, né? Então aí todo mundo aí acompanhando a gente. Então, pessoal, olha só. Estou saindo, contei aqui de forma genérica, né? V inicial, V final. Vai demorar um certo tempo que está genérico. Ok? Muita calma nessa hora, bastante atenção nessa explicação, tá? Bastante atenção mesmo. Veja bem. Se olharmos aqui, né? Deixa eu botar tipo um negrito aqui nesse braço já para você. Temos um gráfico, temos uma área abaixo desse gráfico. Essa área desse gráfico aqui é o nosso ΔS. Quem é ΔS? Variação do espaço, lembra, né? Eu pergunto aí para vocês. Que figura geométrica é essa? Trapézio, certo? Não está visualizando trapézio? Olha para a figura. Rotaciona a sua cabeça aí 90 graus para o lado esquerdo. E vocês vão ver que é um trapézio em que essa aqui é a nossa base maior. Essa aqui é a nossa base menor. E aqui é a nossa altura. Né? Aí esses professores aí da equipe de matemática, excelentes professores. Certo? Rotação na cabeça no trapézio. Então a área dessa figura é o nosso ΔS. Então, a figura trapézio, a área do trapézio é quem? É o ΔS. Okay? E como é que calcula a área do trapézio?
é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Lembra? Matemática e física andam junto. Ok? A área do trapézio é igual a ds, calcula dessa forma. Vocês estão certos, faz sentido. Então, vamos lá. A área é igual a quem? Quem é a base maior? V, né? Velocidade final. Mais. Quem vai ser a base menor? Está aqui, ó. V0. A altura. Nossa H, altura. T. Dividido por 2. Certo? Só que, olha só. A gente consegue reescrever V0, V, que é a velocidade final, dessa forma aqui, consegue? Então, vamos substituir esse cara bem aqui. Tiagão, nós temos aqui uma pergunta da Manu. A aceleração do gráfico só vai servir para direcionar se a linha vai subir ou descer? Aqui. Manu? Vou pegar como exemplo. Repete aí no microfone a pergunta, para a galera ouvir também. Se a aceleração do gráfico só vai servir para direcionar se a linha vai subir ou descer? A Manu perguntou assim, olha, a aceleração do gráfico, ela serve para direcionar, mostrar se essa linha vai subir e vai descer? Consequentemente, sim. E essa linha aqui, ela representa a velocidade, certo? Então, se a aceleração ela for positiva, maior que zero, a linha vai subir. Se a aceleração ela for negativa, menor que zero, a linha vai descer. E se a aceleração for zero, a linha vai ser constante, não muda. Então, mano, sim, bateu o olho, só que muita atenção no gráfico, ou seja, velocidade pelo tempo. Ok? Então, bateu o olho e a linha está subindo, aceleração maior que zero positivo. Linha está constante, aceleração igual a zero. Linha está decrescendo, aceleração menor que zero, movimento retardado. Ok? Espero ter esclarecido sua dúvida. Ricardo Mamute está mandando um abraço. Ô, louco meu! Salve, Ricardo Mamute, forte abraço, meu amigo. Corintiano de fé. Gente boa demais. Então, vamos voltar aqui. Lembrando, essa parte aqui, vocês não precisam decorar. Eu estou mostrando quando a gente chegar um passo a passo para a gente chegar numa equação que é extremamente importante. Ok? Então, isso aqui depois vocês copiam. V, isso aqui é V0 mais AT. Então, eu vou substituir aqui, ó. Quem é V? V é V0 mais AT. Ok? Aqui, esse termo aqui. Mais V0. Todo mundo multiplicando T sobre 2. Então, ó. Deixa eu até destacar aqui. Aqui, esse V, que é esse cara aqui. Nossa paleta aqui ainda. Certo? Vamos aplicar uma distributiva. Antes disso, na verdade, vamos juntar os termos para ficar mais fácil para vocês. Δs é igual a 2 vezes V0 mais V0, 2 vezes V0, mais AT, dividido por 2 esse T. Ok? Bruninho está online, tá? Bem, Assistiu sua aula, Bruninho. Bruninha! Querida Bruninha, um abraço para você, sempre salva a gente com cafezinho de tarde. Bacana. Vamos aplicar a distributiva, ou seja, lembra do famoso chuveirinho? Está do lado de fora, multiplica todo mundo.
Então, 2 V0 vezes T, dividido por 2. A fração em todo mundo, então, pode se escrever ela separadamente. A T vezes T, que é ao quadrado, são 2. Certo? Por questão de espaço, vou ter que apagar aqui em cima. Então, chegamos aqui. Vou reescrever essa parte. E continuando aqui. Delta S é igual a 2 vezes T, são 2, mais A T quadrado. Vai? Legal. Conseguimos simplificar. Né? Então, ó, 2 bota com 2. Delta S é igual a V0T mais A T quadrado por 2. Essa é alguma coisa que vocês já viram antes. Né? Só que quem é delta S? Lembra que delta S é espaço final menos espaço inicial. Então, vamos reescrever isso aqui. Ó. S igual a S0 mais S, já pulei, vamos voltar. S0 é igual a V0T mais A T sobre 2 vezes T. T dá T quadrado. Esse S0 eu posso passar ele para lá. Então fica menos, ele vira mais. Então vai ficar com S igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Certo? Isso aqui, pessoal, se recordar lá do ensino médio, né? Parte da área do gráfico, é a equação horária do espaço no movimento uniformemente variável. Ah, professor, na hora da prova, eu vou ter que fazer isso tudo para chegar na equação? Não. Lembra que eu falei? À medida que vocês vão fazendo os exercícios, a gente vai disponibilizar para vocês, e vocês têm a apostila também, sempre vai reescrevendo, vai ajudar a fixar. Eu só fiz isso tudo aqui para vocês entenderem o porquê. Porque lá no ensino médio, o professor geralmente só jogava, né? Só cuspia, a gente fala, né? Botava, essa equação tal. Que não. Eu só mostrei para chegar nessa equação. Do porquê? Porque tem do gráfico. A área do gráfico. Ok? Então, trapézio e a área do gráfico é o delta S. E a gente manipula e acha no espaço final. Ok? Joinha? Muito bem, vai jogando aí. Então, temos mais uma equação do estudo do movimento uniformemente variável. Vamos lá para a pergunta. Natália Ferreira pergunta o seguinte: se eu usar a fórmula da área do trapézio ao invés da fórmula, vai ter alguma diferença? Vai ter pergunta da Natália, né? Professor, se eu usar a área do trapézio ao invés da fórmula, tem alguma diferença? Sim, não. Por quê? A área do trapézio, ela é o quê? Ela é o delta S, a variação, ok? Na equação, a gente tem um espaço final, ok? Lembra que a variação é o quê? Espaço final menos espaço inicial. Se você quiser o delta S, em vez de jogar o S para fora de novo, você pode calcular a área, sim. Okay? Agora, se você quiser o espaço final, a posição final lá do móvel, você tem que jogar lá fora. Ok?
Daí, ou você, da minha forma, que vai dar muito trabalho você tirar o espaço inicial aqui de trapézio. Então, se você quiser o delta S, o tanto que ele se deslocou, pode fazer a área. Agora, se você quiser a posição final, quantos metros ele se deslocou no final lá, você usa a equação. Ok? Mais alguma pergunta, não? Por enquanto, só essa. Abraço para o meu amigo Vitor, professor de química. Tirou uma coxinhagem, né? Hoje deve ter sido boa. O que você acha, Diego? Será, meu Deus? Mas vamos ver também. Olha só. Vou deixar um exercício para vocês, tá? Um exercício. A gente sabe que V é igual a V0 mais AT. Perfeito? E a partir daqui, vocês vão isolar o T, certo? E vai achar que T é igual a V menos V0 sempre A. Esse aqui, ó. Vocês vão isolar o T. E vão chegar até aqui. Ok? Vocês vão pegar esse cara, o T, e vão substituir na equação que a gente acabou de trabalhar, né? Função horária do deslocamento, do espaço no movimento uniformemente variável. Vão substituir vão manipular a equação e vão chegar em V ao quadrado então, muita atenção nesse exercício de casa, hein? Vão sair dessa equação, vão isolar o T e vão chegar aqui, ok? Com esse T que vocês isolaram, vocês vão substituir na equação que a gente acabou de calcular, de chegar nela. S vai ser 0 mais V0 T, mais A sobre 2, T ao quadrado. Não é para pegar o que eu escrevi aqui e substituir direto, não, tá? Seus orelheiros, eu sei que vocês gostam de passar a perna no professor. Então, ó, manipula, acha o T. Pega o T, substitui na equação horária do espaço. Vamos manipular e isolar a velocidade até achar esse cara aqui. Esse cara é chamado de equação de Torricelli, ou equação de Torricelli. Qual é a diferença, professor? Já tem uma equação para calcular a velocidade aqui também. Só que essa equação ela não é horária. Ou seja, ela não depende do tempo. Ela depende da aceleração e do ΔS. Então, é uma ferramenta a mais na resolução dos exercícios. Tá? Aqui, nossa amiga, equação de Torricelli para o exercício. Por favor, façam esse exercício que eu estou deixando para vocês fazerem aí na casa de vocês. Muito bom para vocês manipular, treinar a manipulação de variáveis, vocês aprenderam a matemática. E claro que não tem número, muita gente vê a equação sem número já se desespera. É fácil, manipula, ajuda a percepção de vocês, né, criar um olho que consegue bater e visualizar. Isso é só com prática. Então, por favor, façam. Ok? Temos pergunta, Diego? Não. Temos quanto tempo? Temos 20 minutos. Show de bola. 19 minutos.
exercício para casa, ok? Vamos lá. Exercício. Não vou escrever tudo por questão de espaço e tempo, mas vou ditar aqui igual a gente está fazendo nos outros. O móvel tem uma função dessa forma. S igual a 5 mais e ao quadrado. Ele quer saber a alternativa que indica qual é a velocidade inicial e a aceleração do móvel. Outra questão teórica. Tá? Vamos botar as alternativas aqui para a gente analisar. Repare sempre nas unidades de medida, tá, gente? Bateu o olho, tem que saber aqui o que é velocidade e o que é aceleração, hein? Não podemos vacilar e cometer erros bobos. E lembrando que velocidade em metros por segundo e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Dê uma analisada nessa equação que ele deu e bate o olho aqui na equação genérica e tenta identificar. O primeiro passo é esse. O segundo é tomar um cafezinho e caprichar no Diego trouxe. Já não lembrar que é a próxima aula de redação. Fernanda? Próxima aula, daqui a quantos minutinhos, Diego? 20 minutos. Daqui a 20 minutinhos, vai terminar a aula, vai ter uma pausazinha e vocês entram com a aula de redação. Excelente professora, Fernanda. Ok? Vai dar tempo, vai ter uma pausazinha aí para vocês trocarem caderno, tomar um café, né? Ver o que a mãe está fazendo no almoço. Então vamos lá. Temos a equação aqui, ó, genérica. S é igual a S0. Quem vai ser S0? S0, muita atenção, hein? É o tempo que está sozinho. A velocidade inicial, ela multiplica o T, certo? Aqui, ó. E a velocidade, e a T sobre 2, perdão, e a aceleração. Voltamos. Então, tem um delay, né? Dessa volta. Essa volta. Voltamos aí, pessoal. Fizemos outra quedinha. Com vocês, pessoas maravilhosas, né? A gente não resiste, a gente leva uma queda. Então vamos lá. O termo que está sozinho aqui, sem multiplicar o t e sem multiplicar o t ao quadrado, deixa eu até listar para a multiplicação aqui também, é quem? É a velocidade, é o espaço inicial, que é 5. Certo? Beleza. Qual é? Vamos escrever isso aqui, tá?
Tá? Não se perder. Qual é a velocidade inicial? É o termo que multiplica só o T. Tem algum termo aqui multiplicando só o T? Não tem. Quer dizer que a velocidade inicial é o quê? É zero. A velocidade inicial é zero. Né? Zero vezes T é zero, então não aparece ali. E temos o T ao quadrado. Quem multiplica o termo T ao quadrado é o A sobre 2. Então aqui, ó, A sobre 2 vezes T ao quadrado, multiplica quem? É igual a quem? Perdão. Aqui, ó, T ao quadrado, não tem nada, é 1. 1, vou botar aqui ficar menor para ver, T ao quadrado. Tem qualquer coisa, então a gente sabe aqui que A sobre 2 é igual a 1. Passa multiplicando, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. É metros? Muita gente bate o olho e fala aqui, olha, não tem aceleração, a aceleração é zero. Não é isso, gente, pelo amor de Deus, tá? Nunca cometeu esse erro. Tem aceleração, só que ela dividida por 2 é 1. Então, está só o T ao quadrado aqui. 1 vezes T ao quadrado é T ao quadrado. Ah, professor, ele perguntou a velocidade inicial e a aceleração. De cara, a gente já viu que a velocidade inicial é zero. Sim. Então, poderia eliminar tudo aqui. Como só tem um zero, sim. Vai ver que 0 e 2. 0 e 2 fica para mais. No ENEM, ele é sacana. As pessoas que elaboram a prova, elas não gostam de vocês, são malvadas. Então, provavelmente, lá na prova, vai ter mais uma alternativa com 0. Então, se você bater no olho e falar, riscar o primeiro, aí é esse aqui. Vocês podem tomar uma canetada lá, vai tomar um ferro e perder a questão. Né? Então, faz tudo o que se pede e analisa com calma. Então, fechou. Velocidade inicial igual a 0 e a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Perguntas sobre essa questão. Temos alguma, Diego? Nenhum, Tiagão. Nenhuma. Pessoal, para ir beber água no banheiro, tudo acabar, hein? Né? Agora não. Nada. A gente está com um delayzinho aí, viu? Sempre tem um delayzinho, mas tranquilo. Temos aí quanto tempo agora? Para nós estamos fazendo 10 minutos. Se você precisar de 15, beleza, mas temos mais. Sim. Vai surgindo as dúvidas, vocês vão falando, né? A Aulas, está falando, perguntou se tem como terminar de fazer um cálculo. Ou seja, Paulo Azevedo terminar de fazer um cálculo. Nesse exemplo aqui, Paulo, a gente acabou. Era isso mesmo, a velocidade inicial e a aceleração que a gente calculou aqui é com 2. Ok? Ele só pedia isso, não tinha mais nada não. Já é? Algum mais aí, Tiago? não. Sai o fluxo. Segue o fluxo. No movimento uniformemente variável, nós também aplicamos todas essas equações, todos esses estudos, no movimento vertical. Só para lembrar, o horizontal, né, que está deitado, e o vertical, que está em pé. O que acontece quando soltamos um pincel? Vou pedir a participação especial do meu amigo e chefe, Diego Matheus.
vai responder para vocês. Diegão, o que acontece com o pincel quando eu abro a mão e solto ele? Ele cai. Ele cai. Por que ele cai? Porque tem a ação de uma aceleração chamada gravidade. Gravidade, representada por G, é uma aceleração que tem como função atrair os corpos para a superfície da Terra. Tá? Na matriz de referência do ENEM, pega também, além dos cálculos, desses conceitos, também o conceito histórico e dos grandes nomes por trás de seus feitos. O grande cara que estudou a gravidade foi Isaac Newton, né? Também conhecido como Sir Isaac Newton. Tinha um título de Sir. Isso aí, se vocês não viram, provavelmente vão ver, em história. O que significa assim? Quem eram os caras que tinham esse título de Sir? E fiquei como dever vocês pesquisarem. Então, esse cara foi o responsável pelo estudo da gravidade. A gravidade tem como função atrair os corpos para a superfície da Terra. Então, para onde aponta a gravidade? Ah, professor, resposta muito comum. Para onde aponta a gravidade? Para baixo. Não. Aponta para o centro da Terra. Por quê? Porque tudo e qualquer coisa na física depende do referencial adotado. Por exemplo, temos aqui a Terra, né? No Polo Norte, vamos colocar o professor Gustavo. Você tem aula com o professor Gustavo, entendeu? Você tem aula, professor? Gustavo está com bigodinho, né? Será, meu Deus? Vamos descobrir essa professor semana. Gustavo no Polo Norte. E no Polo Sul, vamos botar o professor Ezequias, de cueca. Professor Ezequias no Polo Sul. Aí eu chego aqui e dou um gritão nos dois. Oh, para onde aponta a gravidade? E os dois falam para baixo. Só que na minha referência, na referência que vocês estão assistindo, o para baixo do Gustavo está aqui. E o para baixo do Ezequias está aqui. Então, dependendo da referência, muda. Para a referência do Gustavo, para baixo aqui. Para a referência do Ezequias, para baixo aqui. Então, de forma que atenda todos os referenciais, ela aponta para o centro da Terra. Tá? A gravidade aponta para o centro da Terra. Sempre. Tá bom? Eu gosto de dar esse exemplo de plantar bananeira, mas aqui por falta de espaço a gente não consegue plantar bananeira, né? Então, não é legal. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Gravidade, ela aponta para o centro da Terra. À medida que a gente vai se aproximando do centro da Terra, a gravidade aumenta. Aqui na superfície da Terra, ela vale aproximadamente 9,1 metros por segundo quadrado. Algumas questões ela considera 10 para arredondar e facilitar as contas. Tá? E à medida que a gente se afasta do centro da Terra, a gravidade vai diminuindo e chega um ponto que a gente não sente mais a ação da gravidade. Por isso que em filmes, grande filme, Apolo 13, assista, excelente filme. Mas vocês já viram filme, desenho, que as pessoas estão no espaço, daqui a pouco elas soltam o cinto e elas começam a flutuar. Por quê? Porque ali já não tem mais a gravidade atraindo eles ali para o banco. Então, quando eles sobem, eles ficam livres. Não tem a gravidade fazendo eles
descerem para o corpo para o centro da Terra. Certo? Então, essa aí é o papel da gravidade. Então, a gente consegue estudar um corpo caindo, o tanto que ele se desloca, o tempo que ele leva para cair, tudo aplicando as equações do movimento uniforme, mente variável. Basta trocar o quê? Nosso A por G. Então, aqui no movimento vertical, V vai ser V0 mais GT. S igual a S0 mais V0 T mais G sobre 2 vezes T ao quadrado. E também a equação de Torricelli. V ao quadrado. Diego, sair aqui do campo? Sai. Saiu? Saiu, né? Daqui? Vamos ver se tem um delayzinho. Vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Bem aparece. Ok? Então, todas essas equações aqui, que a gente não vai ver totalmente variável, na horizontal, a gente consegue aplicar na vertical, trocando a aceleração, que era A por G. Ok? E a gente também pode trocar aqui o nosso S, que fica melhor de visualizar, por H. Né? A altura inicial e a altura final da S vira ΔH, a variação da altura. Ok? Mesmas equações, mesma interpretação. Tá joia? E com isso, nós conseguimos passar o que é o movimento uniformemente variável, nós fizemos exercício, mostrar as equações que atuam sobre ele, né? O movimento uniforme tem essas características, essas são as equações, certo? E também explicamos aqui, mostrando que elas se aplicam no movimento vertical. Mesma equação, só que lá vira G. Okay? Nas questões de movimento vertical, como o G, na verdade, é uma constante, ela varia de local para local, né, na altura, eles fornecem, tá? Então, você fornece que a ENEM vai fornecer, tá? A DOT G igual a 9,8, a DOT G igual a 10. Ok? Vai ser fornecido. Então, lembre sempre disso, que é constante. Vocês não precisam decorar a gravidade em diferentes alturas, porque isso é fornecido. Tá joia? Digamos, temos tempo para responder alguma pergunta, se tiver? Bom, nós não temos, por enquanto, nenhuma pergunta. Só o Fábio Pubel perguntou se terá lista dessa matéria. Naturalmente, sim. Ok, Fábio? Sim. Vocês vão ver, ontem eu estava preparando a aula, já separei alguns exercícios. Vou estar mandando a lista para vocês, todos vocês, referente ao movimento uniformemente variável, a quantidade boa de exercícios da função. E lembrando que vocês também têm a apostila, que é rica em conteúdo. Então, vocês não podem, de maneira nenhuma, deixar de fazer exercício, porque o professor não mandou a lista hoje. O professor só vai mandar a lista amanhã à noite. Vocês não precisam esperar até amanhã à noite, vocês têm a apostila. Ok? Então, vocês vão sim receber uma lista de exercícios desse conteúdo e devem complementar a apostila também. Lá na plataforma tem. Dentro da plataforma tem uma plataforma de exercícios. Eles estão orientados, eles sabem. O Jair acabou de passar aqui que vocês estão orientados a acessar a plataforma, né, dos Marias Brito, que lá tem um ambiente de exercícios. Né? Então, olha só, vocês vão ter a minha lista de exercícios, ok? O fórum tira dúvida dos professores,
do CHM, ok? Tem o exercício da apostila e tem o exercício da plataforma. Então, vocês têm bastante exercício e ainda tem o suporte de tirar dúvida. Então, assim, vocês têm tudo para continuar os estudos de vocês e continuar uma disciplina, né, de estudo como era antes dessa pandemia, né, antes desse coronavírus chegar. Então, assim, não tem por que esperar. Vocês têm exercício e suporte, ok? Vamos cair matando nisso aí, tá? Não perder tempo, não perder um ano, não deixar para o ano que vem. Vamos batalhar todos juntos aqui. Mais alguma, Diego? Não, a gente pode fazer uma pausa até a Fernanda entrar. Ok? Fernanda entra daqui a quanto tempo? 10h40 começa. Fernanda chega 10h40. Ok? Então, esse conteúdo finalizou. Vocês têm um tempo aí para beber uma água. Eu vou continuar aqui com o Diegão. Eu vou ficar aqui mais uns 3 minutos. Enquanto vocês bebem água, se surgir uma dúvida, o Diego vai autorizar, eu entro aqui rapidinho sem tomar um tempo da professora Fernanda, que acabou de chegar, e esclarecer tudo de vocês, ok? Mas é jogo rápido, beleza? Até mais. Obrigado pela presença. Legal. Às 5 horas. Fez uma pausa aí, acho que foi uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Não, ainda tem 2 minutos. Diego, eu estava no usar 4. Eu queria assistir minha aula em casa. Eu vai ver. Muito rápido. Vou soltar. Boa aula, professor. Obrigada. Legal. Agora só terminar aqui. Que agora vai começar a sair a nossa. Não sai cheio, mas sai que a gente está aqui. E aí eles vão voltando. Esse microfone é aquele ali. Eu já higienizei ele, é só você colocar aqui na tela. Pô, tem uma legal, hein, cara. Tem uns colegas fizeram um podcast disso. Mas eu vou dar conclusão primeiro. Fizeram depois do BBB. E aí, depois, eu vou entrar nisso. Tiago, obrigado. Só a sessão que eu fiz. Eles estavam fazendo bullying comigo. Quem? Gabriela me mandou minha filha. Então, quando você chegar atrasado. Eu não falei nada disso, não. Não gostei, eles mesmo. Tá. Gente, legal, tá? Tiagão, obrigado. Vamos espalhar esse menino. Pode, claro. Com certeza. Vou Sim. passar seu telefone, vou mandar seu telefone. Se a gente tiver interesse, filho, Nossa. Obrigado. Você não pode ficar isso aqui pra frente? Pode. Porque aí eu acordo. Isso, estou sabendo. Rapaz. Peraí. Vai sair ali. Não posso falar. Vamos lá. Tá, fulano. Só sai a nossa voz, não sai vídeo, não sai nada. Ontem deram uma proposta do Elias, não tem como. Obrigado, Luan, vou te mandar aí. Embaixo tá pesando. Isso não representa. Fernando, só você. Não tem só nossos alunos, né? Por enquanto só. Tem. Deve ter uma ou outra pessoa de fora. Então vamos.
Oi? Bom dia, gente. Que saudades da sala de aula, saudades de vocês. É muito difícil para a gente ter que dar aula dessa forma, né? Olhando para uma câmera, sem contato, principalmente para quem está acostumado a falar em sala de aula, comunicar. Ver o rosto de vocês quando eu estou falando, aquele rosto de perdidos, né? Bom, me apresentando aqui, que esqueci, para quem não conhece, eu sou a Fernanda, professora de redação, e hoje nós vamos falar sobre 2 temas. Então, vamos ter 2 blocos. Primeiro, a gente vai falar sobre a estrutura da redação, sobre a conclusão. Por quê? Porque nós já estudamos produção, desenvolvimento, e depois, no outro bloco, nós vamos falar sobre isso daqui, ó. Efeitos da cultura do cancelamento no Brasil, ok? Diego, para só um pouquinho. Tá caindo. Ah, tá. Se você quiser ficar sem, pode ficar à vontade, tá bom? Muito obrigada. Só eles conseguem me ouvir lá. Consegue? Pode falar que a gente está longe, né? Nós estamos longe e, como vocês perceberam, a professora de vocês não consegue falar com a máscara, né? Ela fica caindo no meu rosto. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês pensem na estrutura da redação. O que é uma redação? Eu preciso escrever a respeito de alguma problemática, certo? E aí nós aprendemos que essa estrutura vai vir com introdução, que ela vai ter em média 7 linhas. E quando eu falo média, quer dizer que você pode fazer uma para menos ou uma para mais, ok? Então eu tenho a introdução, eu tenho desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Nós aprendemos que o desenvolvimento vai ser desenvolvido da seguinte maneira: causas e consequências, certo? E agora eu tenho a conclusão, com mais ou menos 9 linhas só para esse parágrafo. Antes de eu entrar de fato na conclusão, vamos pensar sobre as competências do ENEM, ou seja, o que o ENEM vai me avaliar para eu poder tirar a nota 1000. A primeira competência, vou pegar minha colinha aqui, ela vai falar o seguinte: domínio da escrita formal da língua portuguesa. O que é domínio da escrita formal? É a escrita de vocês, gente. Então, tem erros de acentuação, tem erros de ortografia. Eu coloquei conectivas, mas da forma correta, eu coloquei na hora que deveria ter colocado, a crase, a vírgula, a pontuação. Então, esse é o domínio da língua formal. Segundo, compreender o tema e não fugir do que é proposto. Lembra quando eu falo assim em sala de aula com vocês? Vocês precisam organizar o texto de vocês e pensarem o que vocês querem colocar. Isso faz parte da compreensão do tema. Por quê? Porque imagina se você fala sobre algo que não tem nada a ver. Você precisa compreender. O ENEM ele já teve uma vez o seguinte tema: educação de surdos no Brasil. Se a pessoa, durante o texto dela, falasse sobre a educação, está dentro ali do tema. Mas se ela não falar nada a respeito dos surdos, então ela não falou da parte que o ENEM queria. E acaba fugindo ao que deveria ser colocado. Entenderam? Terceiro, selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vamos por partes, porque o negócio é grande. Primeiro, selecionar. Quando vocês forem começar a redação de vocês, tem que fazer aquilo que eu já ensinei. Um roteiro com tudo o que eu sei a respeito do tema. Então, se o tema é crise hídrica, o que eu sei a respeito da crise hídrica? Eu sei que tem o sistema da Cantareira que está faltando água lá em São Paulo. Ok. Eu sei sobre crise hídrica que tem a seca no Nordeste. Tá. Eu sei que isso traz uma série de problemas. Então, você vai pegar tudo que você sabe, você vai escrever no ladinho, assim, em algum lugar, como rascunho. Escrever tudo o que eu sei já é meio caminho andado. Por quê? Depois que eu selecionei todos aqueles argumentos que eu falei que eu sei, eu vou falar assim, isso aqui vai ficar na introdução, isso vai ficar no desenvolvimento, isso vai ficar na conclusão. Então, vocês vão dividir a partir do que vocês já colocaram lá no começo. Isso é organização. Quando a gente pensa, por exemplo, num teatro, numa novela, um filme, os atores eles não chegam lá falando o que eles querem. Eles já leram todo um roteiro, todo um script, eles já sabem as falas. Para fazer a redação é a mesma coisa. Vocês precisam ter esse roteiro já pré-estabelecido. Fica mais fácil de você fazer um texto se você sabe o que você vai escrever em cada parágrafo. Se você não souber, você vai ficar meio perdido, vai ficar, e agora, o que eu escrevo?
E aí pode ser que você faça o seguinte, que você escreva a mesma coisa que você já falou lá no começo, só que com outras palavras, ok? Dentro desse tema, ele também fala o seguinte, que tem que ter um repertório sociocultural e domínio do tema do texto dissertativo argumentativo. O que é um repertório sociocultural? Nas aulas, eu falo assim, quero que vocês coloquem argumentos de autoridade em todos os parágrafos. Ok? O que é argumentos de autoridade, Fernanda? Argumentos de autoridade são exemplos de fora, é uma alusão histórica, algo que vai conseguir comprovar o que você está falando. Porque se eu falar simplesmente, pode ser que a pessoa não acredite em mim. Mas se eu falar assim, ó, isso foi comprovado por um dado estatístico. Não, isso foi comprovado pelo IBGE. Ou, isso pode ser visto no filme tal, que retrata a realidade. Então, trazer um argumento de autoridade para o texto é você comprovar que aquilo que você está falando é verdade, que existem exemplos, que existem estudos, que um filósofo já falou sobre isso, ou um sociólogo, enfim, vários exemplos de argumentos de autoridade, nós já tivemos essa aula, mas vocês podem depois consultar um arquivo que eu vou mandar para vocês. E quarta competência aí do ENEM são os conhecimentos, os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Esse negócio gigante aí, não entendi nada. Isso são os conectivos. Toda vez que eu estou em sala, eu falo assim para vocês, meninos, coloquem conectivos no texto de vocês. Lembra, vou começar um parágrafo, eu sempre tenho uma frase já pronta, eu vou para o ENEM com aquela frase pronta, é o termo introdutório, ou como muitos falam por aí, tópico frasal. Isso quer dizer que eu vou chegar lá e eu já tenho a minha primeira frase da minha introdução. Ou eu tenho a primeira frase do desenvolvimento, a primeira frase da conclusão. É uma frase que vai se aplicar a todas as redações. Exemplo. Às vezes no desenvolvimento a gente coloca assim, ó, como primeira constatação cabe pontuar. Então, isso é uma forma da gente situar o leitor. Olha, vou falar a primeira coisa do meu texto, ok? Então, essa frase é muito importante, tá? E por último, nós vamos ter, mas não menos importante, nós vamos ter a proposta de intervenção sendo avaliada pelo ENEM. A proposta de intervenção, ela tem que respeitar os direitos humanos. Essa é a nossa primeira regra. Por quê? Porque às vezes você vai lá e quer propor uma coisa muito radical, mas não pode. Exemplo, no ano passado, teve uma PL, projeto de lei, que falava o seguinte, castração química para as pessoas que cometam algum tipo de violência sexual. E aí isso foi muito debatido e falado, por quê? Porque castração química iria violar os direitos humanos. Porque os direitos humanos, lá, já mandei vocês estudarem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem tempo, né? Então, lá fala o seguinte, nenhum ser humano pode ser submetido à tortura. Se ele não pode ser submetido à tortura, a castração química é uma forma de tortura para a pessoa que vai receber. É o que eles alegam, né? Então, não poderia. E aí, se você propõe isso lá na sua redação, você vai estar violando os direitos humanos e perdendo 200 pontinhos aí só de cara. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós vamos colocar dentro da redação. Agora eu vou falar da conclusão. Até aí, vocês têm alguma dúvida, gente? Diego, você olha para mim? Olhando, por enquanto, está seguindo legal. Viu? Então tá. Então, ó, fiz um panorama geral, falei das partes do texto e contei para vocês quais são as competências que o ENEM vai ter para poder te avaliar. Lembrando que a nossa redação vale 1000, eu tenho 5 competências, cada uma valendo 200 pontos, show de bola. Agora, nós vamos entrar justamente na conclusão, que foi o que nós não estudamos, infelizmente, em sala de aula ainda. Primeira coisa é que toda aula, quando a gente começa a trabalhar alguma coisa, eu falo o seguinte com vocês precisam escrever para se soltar. Então, antes de pensar que vocês não conseguem, antes de pensar que a redação é difícil, tentem pensar o seguinte, eu consigo e coloco isso no papel. Vamos ativar o nosso cérebro, né, o ato de escrever. Então, peguem um papelzinho quando vocês forem escrever a conclusão de vocês, a redação, e já escreve. Eu consigo, começa a escrever lá um monte de coisinha, só para estimular o nosso cérebro mesmo, tá? Então, já que vocês podem tudo, na proposta de intervenção, por coincidência, vocês também podem tudo. A proposta de intervenção do ENEM, gente, é uma forma de eu propor algo para solucionar o problema. Que problema? Todo o tema do ENEM é sempre um problema. Por quê? Porque ele quer que você solucione depois. Mas não que você tenha que solucionar num piscar de olhos ou de uma forma muito rápida. Não é isso.
Pensa comigo, existem problemas que estão enraizados na nossa sociedade desde a colonização do Brasil. Será que o que eu for falar em 9, 8 linhas vai solucionar assim de cara? Obviamente que não. Então, vocês têm que pensar assim, eu vou propor algo que aos poucos vai mudar a sociedade, que aos poucos vai contribuir para a sociedade. Entenderam? Então, vamos lá, gente. O que é concluir alguma coisa? O que é conclusão? Concluir é eu terminar, certo? E aí, quando eu vou terminar algo, eu tenho que ter convicção daquilo. Exemplo, quando vocês vão terminar namoro, vocês já estão certos que vocês querem terminar, não é? Vocês não aguentam mais aquela pessoa. Ou ela está vacilando demais, você já está convicta disso. Na sua redação, você tem que estar convicto de que você vai terminar o texto de vocês. Vocês têm que terminar e não basta só falar, ó, pronto, acabou, não quero mais você. Você vai ter que dar uma solução ainda para aquilo, para dizer por que você não quer mais, tá bom? E aí nós temos convicção, uma posição diante de algum problema. Exemplo, é um tema muito difícil de cair. Acho que não cairia, mas eu vou dar assim, esses exemplos extremos só para vocês entenderem o que é posicionamento. Quando se fala em aborto, você tem que se posicionar na redação, sou a favor ou sou contra. E aí? E aí, lá na proposta de intervenção, você tem que fazer uma proposta que vai estar de acordo com o que você é, a favor ou contra, enfim. E se você não fizer isso, você vai estar sendo neutro. E aí a sociedade vai continuar da forma como está. Então, eu preciso de posicionamento. E também, vocês têm que pensar o seguinte. A proposta de intervenção, ela só vem depois de que eu já falei todos os problemas. Porque não faria sentido eu tentar intervir, sendo que eu nem falei ainda qual é o problema, certo? Então, pra gente, a nossa proposta de intervenção vai estar no parágrafo de conclusão. Justamente porque eu já falei tudo que eu deveria falar a respeito do tema, a respeito do assunto, e agora eu vou tentar intervir nele, tá? Então, como que eu posso fazer para tentar solucionar um problema? Essa é a primeira questão que vocês vão colocar na cabeça de vocês na hora de fazer a redação. O que eu posso fazer para solucionar a crise hídrica? O que eu posso fazer para poder solucionar a quantidade de fake news que está sendo veiculada na mídia? Então, pensa você aí, o que será que é interessante de ser feito? Fujam de propostas que sejam clichês. Ah, eu vou conscientizar a população. Gente, desde quando conscientização muda alguma coisa? Olha só o problema que nós estamos vivendo atualmente. Ou a dengue, que a gente vê tantas campanhas de conscientização e é um problema enraizado na sociedade há muitos anos. Então, o que precisa ser feito de fato? Esqueçam, conscientização é a minha primeira regra para vocês, tá? Algumas coisas aqui. Vocês precisam articular a conclusão com o que vocês escreveram no texto. Exemplo, eu vou falar sobre a educação de surdos. Aí lá no meu texto eu falei que a educação de surdos no Brasil é um problema porque não tem muito intérprete e é um problema porque não existe uma forma de assistencialismo estudantil ali voltada para essa área. Aí chega lá na proposta de intervenção e do nada eu falo que tem que tratar os problemas psicológicos das pessoas que sofrem com o preconceito porque eles são surdos. Se no seu texto você não falou nada a respeito desses problemas psicológicos, não tem por que você colocar na proposta de intervenção. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que a sua proposta tenha a ver com o tema, mas não tem nada a ver com o que você escreveu. A sua proposta tem que ter a ver com o que você escreveu, certo? Então, a gente não pode ficar inventando coisas e indo além do que foi escrito. Ah, mas eu lembrei de um argumento super interessante, mas não pode. Gente, conclusão, finalizar, não pode ter nenhum argumento novo. É só uma forma de solucionar o que já foi dito anteriormente. Não tem nunca argumentação nova na conclusão. Ela não é superficial. Por que eu estou falando que ela não é superficial? Porque às vezes pode ser que vocês proponham o seguinte. Vamos pegar a violência contra a mulher. O governo deve tomar medidas eficazes no combate na violência contra a mulher. E aí, por que você me falou com isso? Que o governo tem que fazer alguma coisa, mas o que ele vai fazer? Então, vocês precisam trazer isso para dentro do texto. Se eu só ficar assim por cima, falando que a mídia deve conscientizar, o governo deve fazer uma lei, ou deve punir de uma forma mais dura, severa, você não está me dizendo como é que isso vai ser feito. Então, eu não posso ter esse tipo de proposta. Esse tipo de proposta é muito superficial. Respeitar os direitos humanos, como eu já falei com vocês, e vocês também precisam causar impacto.
O que é causar impacto? E, gente, imagina aí vocês sendo corretores do ENEM. Vamos lá, que sofrimento. Aí você vai pegar a redação do menino. Aí tá falando sobre violência contra mulheres. E aí vem uma pessoa e fala assim, tem que fazer leis nessa questão. Já existe Lei Maria da Penha, tá? Aí vem o outro e fala o seguinte, não, tem que tornar a punição mais severa. Mas isso vai ser como? Então, se vocês não causarem impacto, ou seja, não formularem uma coisa bem detalhada, nova, diferente, para o corretor de vocês ler e pensar, nossa, esse menino sabe do que ele está falando, ou está diferente das outras, vocês não vão conseguir uma proposta de intervenção com pontuação elevada, tá? Continuando. O Gabriel Schneider mandou uma pergunta que é a seguinte. Por conta da pandemia, você consideraria que existe a chance de cair algum tema relacionado? Gente, Diego até riu junto comigo aqui. É uma coisa assim muito difícil a gente pensar que nós temos uma bolinha de cristal para pensar qual vai ser o tema, né? O que eu quero dizer com isso? É muito difícil apostar o tema do ENEM. Por quê? Porque existem milhares de problemas dentro da sociedade. E eles geralmente não gostam de dar um tiro no próprio pé. O que seria isso? Trabalhar alguma coisa que o governo vai poder ser duramente criticado. Por quê? Porque o tema do ENEM, ele, na semana em que a redação é feita, depois é muito falado a respeito do tema, passa em Jornal Nacional, passa em Fantástico, passa nos telejornais, assim, em geral, a mídia começa a falar muito sobre o tema. E aí, se eu jogo um tema como, por exemplo, a pandemia, pode ser que as pessoas puxem para o lado de criticar o governo, que é o que está acontecendo até atualmente. Então, assim, Fernanda, eu não apostaria nesse tema como 100% é o tema do ENEM desse ano. Eu acho que eles têm a mania de fugir. Podem ver pelos últimos temas que teve. Educação de surdos. Depois foi sobre acesso à cultura, né? Democratização do cinema. Então, nunca é um tema muito pontual, assim, que possa dar um tiro no pé do governo. Então, acredito que não. Ok? Mais algum, Diego? Não, só elogios. Show, obrigada. Continuando, gente, nós também precisamos fazer uma proposta de intervenção muito detalhada. O que é uma proposta de intervenção detalhada? Eu vou falar quem vai fazer, como que vai fazer, qual é o meio daquilo ser feito. E não adianta também falar superficialmente, eu preciso ser bem incisivo. Exemplo, eu vou falar que eu quero que o governo crie uma lei para poder acabar com o gasto elevado de água. Mas em vez de eu falar o governo, por que eu não falo a secretaria responsável por isso? O ministério responsável por isso? Por que eu não falo que vai ser a prefeitura? As prefeituras, em âmbito municipal, já que controlam as cidades, né, que têm esse poder, deverão criar leis municipais com a finalidade de fazer isso e isso. Entenderam? Então não é jogar o governo no Estado, é tentar colocar qual é o órgão do governo que vai fazer isso. Interessante para vocês é que vocês estudem bastante a função dos ministérios, a função dos poderes legislativo, executivo, judiciário, enfim. Quais são os órgãos governamentais competentes para se fazer algo? O que a polícia pode fazer dentro de um problema? O que o SUS pode fazer? Então, tentem pensar nesse tipo de coisa para a redação de vocês. Porque se eu só jogo governo, esfera, governamental, é uma coisa muito comum. E aí vai ser clichê na sua redação e você não vai conseguir marcar aí os 200 pontos, que é o que nós precisamos para poder tirar nota máxima nessa competência. Outra coisa também é que vocês podem fazer a articulação entre o poder público e a sociedade civil, ou seja, a sociedade, as empresas, enfim. Eu posso dizer, por exemplo, que o governo, aí eu vou falar lá, o Ministério da Educação, em parceria com a mídia televisiva e tal, eu peguei o governo e vou associar uma entidade privada para juntos fazerem alguma coisa. Isso é muito mais interessante, é aquele negócio de a união fazer força. Ou seja, eu estou colocando vários agentes interventores dentro de uma questão para poder solucionar aquilo, tá? Outra coisa, eu preciso que vocês tenham cuidado com alguns elementos nulos, vazios. Quer ver? Eu fiz aqui uma conclusão nula, olha a minha mão no nariz, para a gente poder entender o que seria algo nulo. Portanto, o governo deve atuar de forma mais efetiva
no sentido de proteger todos os cidadãos e evitar tal catástrofe que assola tanto a comunidade brasileira. E aí eu pergunto, tá escrito legalzinho, né? Mas qual é o problema que eu falei aqui? Eu falei que era uma catástrofe que assola a comunidade, o governo tem que criar algo mais efetivo, mas eu falei o quê? E aí termina da seguinte maneira: espera-se dessa forma promover o bem-estar social e a paz entre todos. Meninos, isso aqui é uma conclusão nula, vazia, não vai dar pontuação nenhuma, é zero. Por quê? Porque você não falou nada, não retomou o tema, não falou quais são os elementos necessários, quem é que vai fazer o quê. Eu já vou explicar para vocês como a gente faz isso. Outra coisa, eu costumo falar nas aulas que os textos motivadores, Fernanda, o que é textos motivadores? É a coletânea de textos lá que a gente tem, que o ENEM coloca lá o tema, aí embaixo tem um monte de textos, às vezes tem gráfico, tem imagem, enfim. Eu costumo falar que aqueles textos, eles são assim, lixo pra gente. Por quê? Porque se você pegar a argumentação que está naqueles textos e colocar dentro do seu texto, imagina, o Brasil todo vai estar com esse texto. Todo mundo vai utilizar essa argumentação. Se você faz isso, você cai no erro de ser clichê dentro da sua redação, certo? Mas os textos, eles têm uma informação muito boa pra gente. Se você voltar nele, você vai começar a perceber quais são os problemas que o ENEM quer que você fale, porque ele dá um certo encaminhamento. Então, o que eu quero que vocês façam lá na conclusão? Releiam os textos e tentem ver se a sua proposta de intervenção também estaria intervindo naqueles problemas lá daqueles textos. Então, não é copiar o problema do texto, é só ver se a sua proposta de intervenção consegue também intervir no que está falando ali. Porque isso quer dizer que o encaminhamento que você deu para o seu texto conseguiu ser alinhado com o encaminhamento que o ENEM queria de você. Entendeu? Tem uma pergunta aqui da Emanuele. Ela está perguntando se a conclusão também é de 7 linhas, se tem uma. Não, a conclusão a gente vai ter mais linhas disponíveis para ela. Seriam 9 linhas, 3 a 4 períodos. O que é período? A quantidade de pontos. Então, eu vou dar, assim, pontos finais dentro do texto. Uns 3 pontos finais na conclusão. 9 linhas, tá? Mais ou menos. Por que eu acho que é a parte que a gente pode colocar 9 linhas? Porque nós precisamos detalhar muito ela. Eu preciso falar bem detalhadamente tudo a respeito disso. Eu preciso contar quem fez, como vai fazer. Enfim, nós vamos estudar daqui a pouquinho, vocês vão ver que ela é bem trabalhosa. Então, a gente precisa de mais linhas. Lembrando do seguinte, o texto do ENEM, ele tem que atender uma estética textual. O que é estética textual? O corretor, ele vai bater os olhos no texto de vocês e ele já vai saber o seguinte: esse menino sabe falar sobre qualquer coisa e na mesma proporção. Porque imagina que vocês, esse aqui é o texto do ENEM. Tá focando aqui, Diego? Tá. E aí eu tenho 2 linhas de introdução. Depois eu tenho tudo isso aqui de desenvolvimento. E aí eu tenho 3 linhas de conclusão. Qual é a impressão, só de cara, nem li ainda, que isso aqui me traz? De que esse menino sabe falar muito no desenvolvimento, mas ele não sabe introduzir e ele não sabe concluir. Por quê? Porque ele deixou poucas linhas para esse espaço. Então, estética textual é eu dividir o meu texto mais ou menos na mesma quantidade de linhas. E aí, só para relembrar vocês, introdução, vamos colocar mais ou menos 7. Desenvolvimento 1 e 2, mais ou menos 8. Conclusão, mais ou menos 9. É uma média. Se vocês fizerem a conta, esse 7, 8, 8, 9, acho que dá 32. Não bate, porque nós temos só 30 linhas. Mas como é uma média, você vai tirar um pouquinho de um, colocar um pouquinho a mais no outro. Beleza? Pode seguir, Diego. E aí, meninos, voltando aqui ao que eu estava falando, vocês vão lá no texto motivador, ver se tem um encaminhamento, reconhecer qual é o problema, ver se a sua proposta de intervenção também está intervindo no que o ENEM pediu para a gente. Beleza. E a gente prossegue. A sua solução, ela não precisa ser imediata. Então, você pode falar algo que vai ser a longo prazo. Deixe isso claro lá na sua intervenção. A longo prazo são necessárias medidas que vão fazer isso, isso e aquilo. Por quê? Porque a gente não tem como intervir no piscar de olhos, eu já falei isso hoje com vocês. Uma dica também, ela é menos técnica, mas é bem preciosa, é sobre retomar o tema. O que seria retomar o tema? Quando você for começar a sua proposta de intervenção, a sua conclusão, retoma o que você falou lá no início. Fala a respeito do tema novamente. Diz que ele precisa de medidas. Por quê? Porque isso vai aumentar o nível de interesse do seu leitor, ou seja, ele vai perceber que as ideias estão bem encadeadas. O que é encadeamento de ideias? Pensem comigo, o que é um cadeado, gente? Um cadeado ele tranca, fecha, certo? E se eu tenho várias ideias encadeadas, quer dizer que elas estão fechadas entre si.
Ou seja, elas conseguem se relacionar, estão bem fechadinhas. O leitor, quando ele vai ler o seu texto, ele não vai ficar com dúvidas, ele não vai ter nenhuma possibilidade de questionar o seu texto, porque existe encadeamento de ideias, então elas estão fechadas. Outra coisa interessante também é que, se sobrar espaço, que vocês coloquem uma citação na proposta de intervenção de vocês na conclusão. Nós vamos ainda ter uma aula sobre citações interessantes para a proposta de intervenção, mas por que eu acho legal trazer isso para dentro da conclusão? Porque lembra que eu falei que a gente tinha a regra de colocar argumentos de autoridade em todas as partes do texto? Então, eu tenho argumento de autoridade na introdução, tenho argumento de autoridade no desenvolvimento e a conclusão. Como que eu vou colocar um argumento de autoridade na conclusão, sendo que eu não posso apresentar nenhuma informação nova? Mas as citações, geralmente, elas vão estar remetendo a algo que já foi dito. Exemplo, tem um sociólogo, Marcel Proust, e ele fala o seguinte: saber nem sempre permite evitar. É uma citação. Então, olha que ótimo. Acabei de falar o meu texto todinho, desenvolvimento, informei o leitor a respeito do problema, e aí eu vou terminar minha redação. Portanto, medidas são necessárias na intervenção da problemática, já que, segundo o sociólogo Marcel Proust, saber nem sempre permite evitar. Então, eu trouxe para dentro da minha conclusão uma citação. E aí eu quis dizer o seguinte com essa citação: não adianta só eu falar causas, falar as consequências, se eu não tentar evitar essa coisa. E aí, por conta disso, agora eu vou tentar fazer uma proposta de intervenção. Tem uma pergunta aqui do Washington, que ele está falando assim: uma vez eu ouvi falar que na conclusão tem que ter mais de uma proposta de intervenção. Ele pode fazer isso? Então, antigamente, quando nós tínhamos a outra banca avaliando as redações do Enem, era necessário 2 propostas de intervenção. Agora, o edital do Enem fala o seguinte: uma proposta de intervenção muito bem detalhada, e ele vai falar lá como que se detalha isso, e eu vou explicar para vocês já já. Mas eu fico pensando o seguinte: ok, o edital ele pede só uma, mas eu sempre instruo vocês a colocarem 2, da seguinte maneira: uma super detalhada, com quem vai fazer, como vai fazer, o meio, o modo, qual é a ação, qual é a finalidade. E depois eu insiro uma outra, bem resumidinha, só que vai potencializar aquela primeira. Exemplo: violência contra a mulher. O governo vai tornar mais severas as leis voltadas para a punição dos agressores, bem como a disseminação de botões de plano. Aí eu inventei uma proposta e falei como que vai ser feito. No final, eu posso colocar assim: a fim de potencializar essa medida, a mídia também irá fazer tal coisa. Entendeu? Então, assim, é como se fosse uma complementação bem pequenininha. Então, para deixar claro, o Enem ele fala que é só uma, mas eu instruo vocês a fazerem 2, sendo que é uma muito detalhada e uma pequenininha só para complementar. Isso tem dado muito certo, o Diego prova disso aqui no cursinho. As notas, as mais altas notas assim, de competências é a de proposta de intervenção, porque eu sou muito incisiva na proposta de intervenção. Acredito que é uma forma de vocês conseguirem os 200 pontos de graça, porque se vocês souberem os passos, já era. Ninguém consegue tirar essa pontuação de vocês. Quando a gente compara com outras escolas, a diferença das médias dos nossos alunos é muito grande. Exatamente. Então, para vocês verem que é um destaque do CHM por conta dessa forma que eu sempre falo para vocês fazerem. Às vezes, fugir muito da regra, ou seja, não é que eu estou fugindo da regra, complementar a regra, trazer coisas a mais, é benéfico para o aluno. O corretor vai ver a preocupação que você teve em escrever o seu texto. A Manuele está perguntando se a citação precisa de ter aspas. Obrigatoriamente. Toda citação direta, ou seja, eu sei a frase, da forma como o cara falou, eu preciso colocar entre aspas. Agora, se for uma paráfrase, ou seja, eu vou falar com as minhas palavras o que ele disse, aí eu não preciso de colocar aspas. Exemplo: eu falei, saber nem sempre permite evitar. Essa é a frase da forma como ele falou, está lá escrita no livro dele. Eu lembro que ele falou alguma coisa de que quando eu sei de uma coisa, pode ser que eu não consiga evitar, mas eu não sei como ele falou isso, Fernanda. E aí? Aí você pode escrever: consoante aos ideais de Marcel Proust, que diziam que quando uma pessoa sabe de algo, isso não quer dizer que ela vai conseguir solucionar ou evitar que aquele problema aconteça. Então, essas foram as minhas palavras, não preciso de aspas. Entendeu? A Carla Oliveira está perguntando se é viável colocar uma proposta de curto prazo e uma de longo prazo. Essa questão de curto e de longo, você pode escolher assim, depende de como que você vai fazer. Na realidade, o que importa não é se é de curto ou de longo prazo, o que importa é o conteúdo que está ali dentro. Então, pode ser que eu fale isso para você: faz isso, mas você faça uma péssima redação. E pode
pode ser que eu fale para você fazer só uma de longa e você consiga fazer. Então, não se preocupe com prazos, se preocupe com o conteúdo, com o que vai ser feito. Mais algum? Não, pode. Só isso? Ó. Então, se sobrar espaço, nós vamos colocar uma citação. Agora, antes de eu falar da estrutura, tudo que eu quero, que nem apresentador, cheio de roteiro para falar com vocês, vou dizer o que não se deve fazer na proposta de intervenção. A primeira coisa, gente, pelo amor de Deus, é uma batalha espiritual travada. Para de usar gerúndio. Por quê? Gerúndio, aquela terminação NDO. Como que é gerúndio, Fernando? Não sei o que é isso, verbo conjugado, ó. Andando. Aqui, ó, NDO. Andando, fazendo, querendo, devendo, enfim, tudo que eu conjugar que fica assim. Gente, vocês viram isso daqui, repreende na hora. Por quê? Porque isso vai estar conta de vocês. Às vezes, vocês escrevem assim, ó. Portanto, o governo deve estar criando e desenvolvendo, fazendo, e fica esse NDO a vida toda. Essa é uma marca de oralidade. Não tem prestígio no uso do gerúndio na redação. Eu já falei várias vezes com vocês, não usem gerúndio. Para quem me mandou redação aquela semana que eu estava corrigindo, eu fui grifando todos os gerúndios do texto e coloquei evite. Não aguentava mais ver gerúndio na redação de vocês. Então, aí, quando vocês terminarem o texto, o que vocês vão fazer? Vocês vão revisar tudinho. Se tiver um verbo conjugado terminando assim, esquece, substitui. Notou? Reconector, transmissor. Parante. 1, 3, 2, 1, deixa eu ver. Essa transmissão já fez a reconexão. Já iniciei. Pode continuar. Voltamos. Onde parou, Diego? Você sabe? Vou voltar aqui para a gente ver. As especificações. Gerúndio? Continuando, depois do gerúndio, vocês já entenderam, é em relação aos verbos. Vocês não podem colocar verbos que vão demonstrar incerteza. O que seria isso? Exemplo, as escolas deveriam fazer tal coisa. Gente, deveriam é um verbo de incerteza. Se nem você sabe se ela deve fazer isso, quem dirá ela? Então, lá na sua proposta de intervenção, sempre coloca verbos assim bem incisivos, afirmativos. Então, as escolas devem, entendem a conjugação verbal? E aí vocês vão evitar o pretérito imperfeito, que seria se ia, deveria, faria, né? O futuro do pretérito, eu deveria. O pretérito era deveriam. E o subjuntivo, que é aquele se, não, que devam fazer. Então, evitar esse tipo de coisa. É só evitar verbos que vão demonstrar incerteza para o leitor. Ou seja, nem sei se a pessoa vai fazer isso. Fala sempre que ele vai fazer. Bom, é uma proposta, então você está propondo. Ele tem que fazer o que você falar. Continuando, evite poucos conectivos também. Conectivo, gente, é a chave da redação de vocês. Tem uma competência 4, que vai avaliar só se você usa conectivos na sua redação. E aí, se você deixar de usar conectivos, você vai perder 200 pontos. Então, eu preciso que vocês pensem conectivos, brota conectivo de onde for, mas tem que botar conectivo dentro do texto. E evitar também ser genérico, ou seja, ficar escrevendo que todo mundo vai falar, algo muito clichê, muito superficial, tá? Tentem ser mais específicos, detalhados. Eu vou bater muito nessa tecla, vocês vão ver como é chato. Eu sou chata e eu vou continuar falando para vocês fazerem sempre dessa maneira. Agora a gente vai estruturar a nossa conclusão propriamente. Então eu já falei um monte de coisas que vocês não devem fazer, falei como que o ENEM avalia, falei para vocês o que tem numa introdução, numa conclusão, enfim. E agora a gente vai estruturar isso de fato. Primeira coisa que vocês vão fazer é retomar o tema.
Algumas pessoas, quando explicam isso, falam sobre tópico frasal. Mas eu não gosto de utilizar muitos sistemas, não, porque vocês ficam perdidos quando eu falo essas coisas. Então, o que vocês têm que fazer é retomar o tema. Eu vou retomar o tema que eu já falei. Ok, como eu faço isso? Um exemplo para vocês, ó. Fiz meu texto todo, cheguei na conclusão. Percebe-se, portanto, que o combate a... Aí eu vou lá e coloco o meu problema. Exemplo, crise hídrica. Combate à crise hídrica. Enfrenta barreiras preocupantes. Percebi isso no meu texto, ok? Retomei o tema. Então, retomar é só eu mostrar que o que foi dito precisa de uma intervenção. Essa frasezinha, vocês perceberam que eu conseguiria encaixar lá, em vez de crise hídrica, qualquer coisa, qualquer problema? Então, essa frase vocês já vão para o ENEM com ela pronta. Ou seja, você vai tentar formular uma frase de começo de conclusão. E essa frase, você vai escrever ela em todos os textos. Fernanda, pode? Isso pode, não só pode, como deve. Os alunos do ano passado, todos eles já tinham, na hora do ENEM, principalmente o pessoal da nota 1000 aí, 1000 não, dos 900 ou mais, eles já tinham a proposta deles lá, o comecinho, sempre feito. Tanto que às vezes enjoava ler a redação desse povo, porque toda vez que eu lia, eu já sabia até de quem era. Que a pessoa escrevia a mesma coisa a vida toda. Eu tô brincando, mas é o certo. Então, vocês precisam ter essa propostinha, esse comecinho bem formulado. Eu vou dar algumas sugestões para vocês, vou mandar o material por e-mail. E aí, eu quero que vocês façam o seguinte na hora de estudar o material, porque é incrível. Eu mando um negócio para vocês e vocês não leem direito, não. Estava até falando com o Diego na vez que eu pedi para vocês fazerem a redação para eu corrigir. Eu falei lá no Word, de tal forma, eu já chegou até foto de redação escrita a lápis. Gente, leia o material, por favor. Então, o que vocês vão fazer? Lá no material, vocês vão selecionar uma para vocês. E como que essa seleção vai ser feita? Qual é a que você acha mais adaptável ao seu tipo de texto? Ou seja, qual é a que você se identifica mais? Às vezes, tem um começo de conclusão e ele é lindo, maravilhoso, mas não tem nada a ver com a forma como você escreve, ou você vai escrever aquilo e vai até se enrolar. Não usa esse. Usa aquele que você achar mais pertinente à forma como você escreve. Qual é mais fácil de você gravar? Qual se enquadra mais, se parece mais com você? Pense que não tem um mais bonito ou um mais feio. Todos eles foram formulados com o propósito de que vocês saibam fazer um comecinho e que dê pontos, tá? Tem dúvida aí, Diego? Por enquanto não. Tem uma dúvida do Henrique aqui, que ele perguntou o seguinte: se vale a pena você dar uma requentada numa estatística que está no texto motivacional, só mudando as palavras, por exemplo. Lá fala bem assim, que tem 1 a cada 5 brasileiros, tananã, e ele colocar no texto dele que 20% da população, tananã. Vocês até podem utilizar o que está no texto motivacional, não é um pecado. O que eu falo? É clichê, porque o Brasil todo tem aquela informação. Então, é mais provável que todas as pessoas do Brasil inteiro vão escrever algo relacionado àquilo, porque já está lá, todo mundo está vendo. Então, o diferencial é quando você traz um repertório sociocultural, que nós vamos chamar, que vem de fora, que não seja o que está no texto. Na proposta de intervenção, vocês nunca poderiam colocar esse dado. Por quê? Porque eu não posso trazer nenhuma informação nova na proposta de intervenção. É a regra. Ok? Continuando, gente. Então, eu já sei que eu tenho que retomar o tema. Retomei o tema, agora eu vou começar a desenvolver a minha proposta. E eu quero que vocês pensem que a proposta de vocês, ela tem 5 elementos obrigatórios. A primeira coisa é o quê? Ou seja, o que eu vou fazer nessa proposta? Isso você tem que pensar. Eu quero que seja feita uma lei. Não, Fernanda, eu quero que sejam criadas escolas voltadas para essa problemática. Ou eu quero que sejam criados cursos. Não, eu acho que a prefeitura deve fazer tal coisa. Ok, mas o que você quer que seja feito? Então você vai lá pensar. O que eu vou fazer para tentar solucionar, para tentar diminuir, para tentar atenuar é diminuir. Então, o que eu vou fazer para poder tentar solucionar a minha problemática? Aí eu vou pensar, ok, mas quem pode fazer isso? E aí você vai colocar o agente interventor. Eu costumo falar, para vocês gravarem os agentes interventores, a seguinte sigla. Assim, ó. GOMIF. O que é isso? É só para vocês gravarem, por favor. Não vou escrever GOMIF na redação, já peguei redação com isso aqui não existe, tá, gente? É só macete.
G de governo, O de ONGs, M, mídia, I de instituições e F de família. Existem algumas pessoas que chamam assim, ó, GOMIFs, que aí coloca escola e sociedade civil. Mas eu acho que escola está dentro de instituições e a sociedade, ela, de qualquer maneira, é uma forma de instituição também. Pode falar. A Natália Feira está perguntando se a melhor opção é sempre usar verbos no imperativo. Sim. Na proposta de intervenção, sim. Na proposta de intervenção. E a Milena Perim está perguntando, já que podemos usar várias citações ao longo do texto, qual a dica para não torná-lo redundante ou provocar uma fuga do tema? Já que podemos explicar. Podemos utilizar várias citações ao longo do texto. Qual é a dica para não torná-lo redundante? A dica é usar uma citação só. Talvez ela entendeu que poderia utilizar a mesma citação em vários momentos. Né? Isso, não. Ó, a dica é o seguinte, você vai trazer argumentos de autoridade para dentro do seu texto. Esses argumentos de autoridade não é só citação. Eu posso falar de um caso real, eu vou falar sobre violência à criança. Aí tinha lá o caso da Nardon. Então, eu vou trazer esse caso para dentro do meu texto. Não é uma citação, é uma exemplificação, mas é um argumento de autoridade. Nós vamos falar a respeito de preconceito racial. Aí lá no meu texto eu vou falar que isso está enraizado na sociedade desde a época da colonização do Brasil, pela forma como os europeus fizeram isso. É um argumento de autoridade, estou trazendo uma alusão histórica. Não, eu vi num filme que aconteceu isso, eu quero falar do filme no meu texto. Ok, essa é a forma de você não ficar repetitivo. Por exemplo, a citação você vai usar uma vez só. Os outros argumentos de autoridade são dessa esfera, ou outras esferas, ou seja, eu vou utilizar argumentos de autoridade diferentes. Ok? Beleza? E aí, continuando, aí eu tenho o GOMIF, que eu expliquei aqui para vocês, que são os agentes interventores. Aí o primeiro, G, governo, certo? E aí eu já falei com vocês não vão escrever governo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar qual é a esfera governamental responsável por aquilo. Então, é criação de lei? Quem faz lei? É a aplicação dessa lei? Quem aplica? Ou é algo voltado para a saúde, Ministério da Saúde, é algo voltado para a educação, Ministério da Educação? Fernanda, é um problema tipo combate à dengue. Vamos pensar aqui nós. Quando eu falo sobre o combate à dengue, é mais efetivo a esfera federal falar sobre algum combate nas casas ou é mais efetivo o município? Quem é que está mais próximo? A esfera federal ou o município? Então, vocês também têm que pensar nisso. Existem propostas que é mais interessante nós colocarmos, por exemplo, a prefeitura para fazer. Ela está mais próxima do cidadão, ela está lidando ali diretamente com a casa, né? Então, nós podemos colocar isso dentro do texto. Governo. Segundo ONGs, eu vou, por exemplo, justificar por que eu acho interessante colocar ONGs dentro do texto. As ONGs, elas não têm todo o processo de tramitação que o governo tem. Exemplo, o governo, se ele tiver que formular uma lei e aplicar algo dentro da escola, isso vai ter que ser votado, isso vai ter que ser feito em inúmeras consultas, vai passar por um processo de tramitação muito burocrático. Agora, uma ONG, para ela tentar, por exemplo, ir lá numa favela e fazer uma ação, ela precisa de todo esse processo? Não. Então, as ONGs, às vezes, elas conseguem atender aquilo que nós queríamos que fosse de curto prazo. Ou seja, eu posso utilizar ONGs dentro do meu texto e colocar lá assim, ó, as ONGs, por serem menos burocráticas, deverão fazer isso, isso e isso, em paralelo à ação governamental. Então, quer dizer que, além da ação governamental, que talvez demore um pouco mais, eu também vou ter ONGs atuando dentro da problemática. E aí eu quero que vocês só lembrem o seguinte, ONG é uma sigla, Organização Não Governamental. No texto de vocês, isso tem que estar escrito por extenso, não pode colocar ONG só a sigla, tá? Então, primeira vez que aparece a sigla no texto, eu vou lá e escrevo por extenso, Organização Não Governamental. Coloco parênteses e escrevo ONG. Se eu for falar novamente, aí eu posso utilizar a sigla, mas na primeira vez eu tenho que escrever por extenso. Pode falar, Deus. Não, tá. Tranquilo? Então tá. Então, já sabemos por que eu posso utilizar a ONG, qual é o benefício dela, né? Ela é menos burocrática, é melhor, né? Ótimo. Então, governo, ONG e agora mídia. Gente, vocês já perceberam o poder da mídia na nossa sociedade? Porque vamos parar para pensar, a mídia influencia. Às vezes você nem quer alguma coisa, mas de tanto ver aquilo na mídia, você acaba querendo. Por exemplo, dá um exemplo lá de casa. Nessa época de BBB, minha mãe estava vendo esse negócio o dia inteiro.
De verdade. Ficou o dia todo vendo Big Brother, não aguentava mais. Mentira, que até eu vi às vezes. Mas voltando. E aí, o que acontecia? Às vezes, tá? Estudar. E aí, quando dava aquele negócio de paredão, ela queria votar também, porque ela queria eliminar não sei quem, que ela queria eliminar, coitada, não conseguiu nenhuma vez. E aí, lá no negócio de votação, sempre aparecia no final uma propaganda do óleo, o biscoito. Teve um dia que a gente foi no supermercado, minha mãe não come biscoito recheado. E ela chegou, nossa, que vontade de comer óleo. Eu falei, mas você não come biscoito recheado? Ela, não, mas eu votei tanto naquele Big Brother que a propaganda toda hora mostrava o óleo que eu tô com vontade de comer. Então, olha o poder de influência da mídia, ainda mais porque ela é muito incisiva, né, repetitiva, vive naquilo a vida inteira. Então, a gente pode utilizar a mídia a nosso favor no texto. Ou seja, pega esse poder dela de manipulação, de influência, e tenta transformar em algo benéfico para a sociedade. A disseminação de informação, a disseminação de conteúdo, né? De forma a tornar a sociedade mais informatizada, né? E menos alienada, no caso. Óbvio que a gente sabe que isso é um pouco difícil, mas na redação a gente pode tentar propor. Tá? Então, governo, ONG, mídia. Ah, só um detalhe sobre a mídia. A mídia, gente, não é só a televisão. Redes sociais é mídia, canais no YouTube é mídia, Instagram, já falei, né? É rede social, a rádio, revistas, jornais. Então, tudo isso é mídia. Não fiquem presos a achar que a mídia é só o que passa na televisão, tá? Depois eu tenho instituições. Governo, ONG, mídia, instituições. O Izinho. O que são instituições? Instituições podem ser escolas, podem ser empresas. Eu também existem tipos de instituições, não é bem uma instituição, mas é, muito tempo, que é como se fossem as associações de moradores. Então, dependendo do problema, é interessante a associação de morador ela atuar nesse problema. Eu até brinco, às vezes, de quem é que sabe mais da sua vida? Você ou seu vizinho? Por quê? Porque ali na associação de moradores, as pessoas elas compartilham dos problemas, elas geralmente sabem o que está acontecendo na comunidade, não é? Infelizmente. Mas então, usem isso a favor de vocês também. Então, é uma problemática em relação à crise hídrica, mas eu quero falar sobre tentar reduzir os gastos. Bota a associação de moradores para movimentar isso daí, para poder conversar com os cidadãos ali englobados naquele local, naquela região. É interessante também. Instituição também tem empresas. Gente, existe uma parceria muito interessante que a gente pode colocar no texto em relação às empresas, que é com o subsídio governamental. O que seria isso? A empresa vai fazer tal coisa em prol da sociedade e o governo vai abater um pouquinho dos impostos dela, por exemplo. Então, a empresa tal, ela vai dar cursos para uma comunidade, cursos profissionalizantes ali na área dela. E o governo vai abater um pouco dos impostos dela, já que ela está ajudando. Então, vocês podem fazer essa parceria público-privada dessa maneira. Depois de instituições, eu tenho família. O que a família pode fazer? Gente, a família é a responsável pela primeira educação do indivíduo. E, querendo ou não, a família, ela molda um pouco do caráter da pessoa. Ela molda ali, né? A gente tem até aquela frase que fala, o homem é fruto do meio. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o meio onde a pessoa está inserida, geralmente vai orientar a educação dele. E aí, por conta disso, nós precisamos de trazer também a família para o texto. Dúvida? Existe um número favorável de quantas soluções a pessoa pode colocar na conclusão? É aquilo que eu falei. O Enem, ele pede uma proposta e vocês vão colocar duas, porque é o que eu instruo. O que eu estou falando aqui não quer dizer que vocês vão usar todos esses, não. Eu estou dando possibilidades de agentes interventores. Ok, Diego? Continuando. Então, tive a família. E aí, depois, aqueles outros dois eram escola, sociedade civil. O que a sociedade pode fazer dentro dessa problemática? Então, olha só. Nós fizemos aqui um panorama geral sobre o quem vai fazer a nossa proposta de intervenção, certo? Esse quem eu vou chamar de agentes interventores. Esses agentes interventores, para eu poder decorar, minha professora me ensinou o seguinte: GOMIF, governo, ONG, mídia, instituição e família. Então tá, eu já sei quem vai fazer. E aí eu preciso saber o que vai ser feito. Então, é a criação de lei? Não. Eu quero que seja cursos voltados para essa área. Eu quero que seja mais policiamento.
Então, o que vai ser feito na proposta de vocês? Então, vocês precisam falar o que vai ser feito. Não adianta também colocar superficialmente. Exemplo, deve ser criada a lei para acabar com o problema. Que lei? O que essa lei fala? Ela está voltada para o quê? Ela vai fazer o cidadão fazer o quê? Ou deixar de fazer o quê? Então, é bem detalhado, tá, gente? É chato, é nem criança que fica perguntando quem, como, por quê? Isso aí. E aí a gente precisa colocar detalhadamente. Tem tudo bem, Diego? Nenhum. Né? Continuando, coloquei o quê? Eu vou colocar como que aquilo vai ser feito, ou seja, o meio daquilo ser feito. Geralmente, para vocês poderem gravar, vocês vão colocar assim, por meio de. Então, vamos trazer aqui. O Ministério da Educação deverá desenvolver cursos profissionalizantes a fim de capacitar as pessoas, aí eu vou falar lá numa determinada área, vírgula, por meio do quê? E, por meio de escolas técnicas, ou por meio de ações governamentais com verbas que serão destinadas para as escolas na formulação desses programas. Então, o por meio é a maneira como que eu vou fazer para aquilo ser feito. Né? Continuando, eu também tenho que dizer qual é a finalidade. É bem autoexplicativo, eu sei, mas eu preciso colocar no texto. Ai, Fernanda, se eu quero uma lei para poder diminuir tal coisa, a finalidade é diminuir tal coisa. Tá, então escreve isso no seu texto. Então você vai lá e fala, vai colocar. Isso aí que eu falei tudo vai ser feito com o intuito de... E aí você fala qual é o intuito que você tem naquilo que você está falando. Tá? Depois de tudo isso, ou seja, eu falei o que vai ser feito, né? Como isso vai ser feito, ou seja, qual é o meio daquilo ser feito. Eu falei quem vai fazer, que é o agente interventor. Eu falei também a finalidade daquilo, qual é o intuito. Além desses 4, vocês também precisam detalhar. Fernanda, não dá. O que eu vou escrever? Pega um desses 4 que você falou e tenta detalhar ele. Exemplo, se eu for falar que é a mídia, aí eu vou lá e detalho que mídia é essa, igual eu tinha falado que existem vários tipos de mídia. Não, eu vou falar sobre a criação de uma lei. Então, eu vou detalhar bem essa lei. Esse detalhamento, ele é muito importante. Geralmente, a gente aprende o seguinte. Vocês têm 4 elementos obrigatórios, e aí eu tenho um detalhamento de pelo menos um desses elementos. Vamos lembrar quais são os 4 elementos. Quem, o que, como e a finalidade. Certo? Vocês vão escolher um desses e detalhar. E aí, tem aqui alguns exemplos para vocês. Esse é detalhamento de quem, que é o agente interventor. As mídias, vírgula. A exemplo das redes sociais e televisivas. Então, eu já dei um detalhamento para o texto. Já consegui suprir essa necessidade. Ou eu também posso fazer um detalhamento do que vai ser feito. Outro exemplo. É necessário que a mídia promova comerciais de abrangência nacional, vírgula. Como, por exemplo, em horários nobres, ou como, por exemplo, em propagandas em redes sociais. Então, eu estou dando um detalhamento de como que vai ser esses comerciais, certo? Já foi de quem, já foi do quê. Agora, o detalhamento de modo. Exemplo aqui. É necessário que o Estado promova por meio da mídia. Então, já falei quem, o Estado, e o meio, por meio da mídia. Agora, eu vou detalhar isso, como com a rede televisiva de canais abertos. Então, eu falei que não é só a mídia, mas é uma parte específica dela. É o meu detalhamento no texto. Ok, meninos? Dúvidas até aí? Para a gente poder fazer o fechamento dessa conclusão? Não? Vamos ver se eles vão mandar. Por enquanto, nenhuma dúvida. Que bom. A professora é boa, né? Espero-se que sim. Então tá, gente. Então, já que a gente já sabe isso aqui de cor e salteado, tá na cabeça de vocês, né? Se não tá, escreve aí, faz lá igual a propaganda do Big Brother da minha mãe. Fica escrevendo isso aqui até vocês decorarem que isso precisa estar na cabeça de vocês e tem que estar dentro da redação, tá? Eu também tenho que fazer um fechamento. Então, eu fiz o termo introdutório de conclusão. O termo introdutório é aquela frasezinha começando a conclusão, tá? Quer dizer que é só de introdução, não. Então, tá. Fiz o termozinho começando a minha conclusão, coloquei o que vai ser feito, quem vai fazer, o modo como isso vai ser feito, a finalidade, fiz o detalhamento.
Agora, eu preciso fechar essa bendita conclusão. Por quê? Porque não adianta só deixar as coisas assim, jogadas. Eu preciso fazer aquele famoso fechar com chave de ouro, ou seja, eu preciso terminar o meu texto. E aí, eu tenho que dar a seguinte ideia desse fechamento. Olha, o que eu propus aqui é tão bom, mas tão bom que o negócio vai melhorar. E aí vocês vão escrever isso, óbvio que não com essas palavras, mas vocês vão escrever isso dentro do texto de vocês. E aí algumas sugestões. Eu vou falar, e aí vocês vão falar assim, Fernanda, você fala rápido demais que nem uma metralhadora. Eu sei, não dá tempo de copiar, mas eu vou mandar o material para vocês depois. Então eu vou falar aqui mais só para vocês entenderem como seria esse fechamento, mas depois a gente vai ter. E o vídeo vai e volta, né? Tem isso também, você pode estar dando pausa e copiando o que eu falo rápido. Tem aquela função do YouTube de... Uma dúvida aqui da Natália Candeira. Se a minha proposta é a elaboração de uma nova lei, isso já explica o que é que vai ser feito e como vai ser feito? Não. Eu precisaria detalhar. Eu preciso detalhar que lei é essa, porque, gente, imagina. Vamos elaborar uma nova lei? Vocês já pegaram aí o que eu quero com essa nova lei? Não, né? Então, quando você for escrever, você precisa falar o que essa nova lei tem que propor. Então, é uma nova lei. E também uma coisa que vocês precisam pensar a respeito disso, antes de eu dar prosseguimento aqui o que eu ia falar, é de que você conhece todas as leis que já existem no Brasil? Não, nem eu. Às vezes nem a pessoa formada em direito não conhece todas as leis que já existem. É difícil, gente, são muitas leis. Existem leis em âmbito municipal, estadual, federal, é muita coisa. E aí, quando você fala sobre elaboração de novas leis, e se aquela lei já existe e o seu corretor sabe que ela já existe? Por isso que eu acho que é interessante, na redação, em vez de ficar falando de elaboração de leis, falar sobre complementação das leis já vigentes ou efetiva prática da lei. Exemplo, a Lei Maria da Penha. Já existe lei em relação à violência contra a mulher, já existe pena para o agressor, existe uma série de medidas, mas será que isso tem sido colocado na prática? Tem sido eficaz? Então coloca lá, efetiva prática das leis já vigentes, complementação das leis com medidas mais severas, que irão punir de tal forma. Tenta trazer isso para dentro do texto de vocês. Infelizmente, gente, a gente tem que parar para pensar que o ser humano também, ele não é muito propício a mudanças, ele não gosta de mudar. Quando é que ele muda? Vamos ser radical aqui, vamos parar para pensar de uma maneira mais radical. Brasileiro muda quando mexe no bolso dele, que aí ele fica com medo, né, de perder dinheiro, ou quando ele pode ser preso. Então, tentem pensar em multas, vamos transpor isso para o texto agora, vamos pensar em multas e também sobre detenções mais severas, dependendo do tema, entenderam? Vocês podem propor isso dentro lá das leis que vocês forem falar, tá certo? Sim. Exemplos de fechamento, então, voltando aqui. Tem 1, 2, 3, 4 exemplos, eu vou falar isso para vocês já sabem o esquema. Terminei lá a minha conclusão, vou colocar dentro dela, finalzinho. Portanto, tais medidas serão eficientes para combater, e aí eu coloco qual é o problema do texto. Então, digamos que o tema é sobre fake news. Então, portanto, tais medidas serão eficientes para combater a disseminação de fake news na sociedade. Ponto, acabou minha redação. Outro exemplo. Dessa forma, a sociedade brasileira encaminhará para se tornar mais... então é um problema sobre violência. Se eu colocar algumas medidas, vai tornar a sociedade mais harmônica, mais equilibrada, mais saudável, certo? Então, eu vou colocar lá no meu texto. Dessa forma, a sociedade brasileira encaminhará para se tornar mais harmônica, equilibrada, saudável, ok? Depois, outro exemplo. Tais medidas combaterão o impasse de forma democrática e precisa. Gente, eu acho esse livro. Por quê? Democrático está ali junto com direitos humanos e precisa quer dizer que eu vou conseguir ir lá dentro da questão e solucionar. E por último, eu tenho esse aqui, ó. Com tais implementações, o problema, aí você escreve lá qual é o problema, será uma mazela passada na história brasileira. Então, digamos que é preconceito racial. Aí eu falei a minha proposta de intervenção. Aí eu vou terminar como? Dessa forma, ou com tais implementações, o preconceito racial será uma mazela passada na história brasileira. Entenderam como que a gente vai fazer? Algumas dicas para vocês aqui. Façam essa parceria público-privada que eu havia falado, de tentar trazer o governo com outro agente interventor.
retome algum argumento de autoridade se você não souber uma citação ou não souber colocar nada. O que seria isso? Digamos que lá na introdução você fez uma alusão histórica falando, vou falar de preconceito racial como exemplo, falando que o preconceito está enraizado na sociedade desde a colonização do Brasil. Como que eu poderia terminar o meu texto, por exemplo? Eu poderia falar, com tais implementações, o preconceito racial enraizado desde a colonização do Brasil poderá estar presente apenas na história do Brasil. Ou seja, na história passada, não vai ser uma coisa nova, não vai perpetuar dentro da sociedade. Então, peguei um exemplo lá do começo e jogo no final, uma forma de vocês também trazerem argumentos de autoridade para conclusão. A outra dica, mas eu já falei, era a respeito das duas propostas de intervenção, uma bem detalhada, que vai atender aquilo tudo que eu havia falado com vocês, e uma menos detalhada só para poder complementar. Então, eu falei o quê, quem vai fazer, como, intuito, e aí depois eu coloco um ponto e continuo assim, com o propósito de potencializar tal medida, também deverá ser feito isso. Aí eu falo só bem pequenininho e continuo e fecho. E agora, a gente finaliza a conclusão. Diego, você quer dar uma pausa para eles beberem água, para a gente poder começar o tema? Fica ao seu critério. A gente tem 25 minutos até acabar. Sério? Só aí? Eu falo demais. Eu quero trabalhar o tema com vocês ainda. Se você quiser passar um pouco, não tem problema. Vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa só de 2 minutinhos, rapidinho, só para engolir um gole d'água aqui. E aí a gente volta trabalhando um tema bem interessante, que é esse aqui, ó. Efeitos da cultura do cancelamento no Brasil. E aí, vocês já foram cancelados? Eu já fui. Daqui a pouco a gente volta. Quando eu tenho que escrever, eu vou enviando por aqui. Voltou? Agora eu vou começar com uma redação, né? Então, te ver. Só você me autorizar para eu tirar a redação. Pode? Voltamos. Então, vamos falar sobre essa cultura do cancelamento, né? Nós não vamos ter tempo suficiente para a gente entrar bem dentro do tema, tentar desenvolver junto com vocês alguma redação nem nada. Então, o que a gente vai fazer aqui é mais a exposição dos tópicos, o que vocês poderiam colocar na redação de vocês a respeito disso e tentar pensar mesmo sobre o tema, tá? Se vocês quiserem contribuir com a aula, Diego está aqui o tempo todo, né, Diego? Principalmente com debate de temas, às vezes é chato só o professor falar. Então é legal vocês trazerem informações. Mas eu sei que vocês são meio tímidos, né? Aproveitem aí que ninguém está vendo a carinha de vocês e participem da aula se quiserem. Então, gente, nós vamos falar sobre efeitos da cultura do cancelamento no Brasil. Antes da gente começar a pensar mais a respeito do tema, só quero trazer um dado para vocês. Ó, o dicionário Macquarie elege cultura do cancelamento como o termo de 2019. Então, ao contrário do que a gente pensa, essa cultura de cancelamento não é um termo que foi eleito e está sendo assim muito utilizado só agora. Desde o ano passado já existe aí muito esse burburinho sobre cancelamento. A cultura do cancelamento é, basicamente, um movimento de boicote a empresas, marcas, artistas, eventos e figuras públicas em geral, que venham a agir de forma considerada ofensiva ou incorreta, ou incoerente com seus próprios discursos ou valores promovidos. E aí, o que eu quero que vocês pensem sobre quando nós vamos falar sobre cultura do cancelamento? Meninos, o que é uma pessoa, ou uma marca, ou uma entidade, uma instituição cancelada? Eu cancelei aquilo, ou seja, eu não quero mais. Ou eu acredito que aquilo não é bom. Exemplo, eu tenho uma assinatura de canais para poder ver, sei lá, digamos aí, qualquer... Talvez eu perdi. Assinatura de canais, esqueci. Pay-per-view? Pay-per-view. E aí eu vou cancelar. Mas por que eu vou cancelar? Eu tenho um motivo, certo? Ou seja, aquilo não me atende mais.
ou eu não concordo talvez com o preço que esteja sendo colocado, imposto para o cliente, ou talvez aquilo não seja de uma boa qualidade. Então eu começo a cancelar. Esse era o termo cancelar, né? Deixar de estar ali junto com algo, adquirir, enfim. E aí, a partir do ano passado, nós começamos a ouvir muito a respeito do cancelamento de pessoas, cancelamento de empresas e cancelamento de marcas. E isso vem decorrente do quê? Isso vem decorrente do que a gente vai pensar que é o que as pessoas querem, ou do que a massa, né, a população com mais força, com mais quantidade de pessoas querem. Então, o que a gente tem que pensar quando se fala no termo cancelamento? Cancelar algo não é fácil, principalmente dentro da nossa sociedade, com tantos debates e tantas correntes ideais distintas. Mas, quem é que consegue cancelar de fato? É aquele que se sobressai, ou seja, o que tem mais números, o que tem mais voz. Então, será que esse cancelamento ocorre só de maneira benéfica para a sociedade? Será que a gente está cancelando apenas quem deve ser cancelado? Ou será que através dos nossos cancelamentos a gente está dando voz e legitimidade para que alguns problemas se perpetuem dentro da sociedade? Então, quando eu falo sobre cultura de cancelamento, não tentem problematizar pensando que aquela marca que foi cancelada ou aquela pessoa que foi cancelada é ela o problema da questão. Também tem que entender esse lado de que o cancelamento acaba dando legitimidade, dando força para que a gente continue a ter discursos preconceituosos, desequilibrados e uma sociedade totalmente desarmônica. Então, é interessante vocês pensarem nisso. Eu selecionei uma série de argumentos, eu ia até escrever no quadro, mas a gente não tem tempo suficiente para isso. Então, eu vou lendo, conversando com vocês, e aí depois vocês vão pausando o vídeo e copiando. Eu sei que eu falo rápido, então tenham calma comigo. Tá? Então, vamos lá. Falei para vocês sobre esse panorama geral. E aí eu vou dar 7 potenciais argumentos para o texto de vocês a respeito de cultura de cancelamento. O primeiro deles é o seguinte: a propensão do cancelamento como porta para a veiculação de notícias falsas. Ou seja, às vezes, por exemplo, uma pessoa é cancelada. Aí ela foi cancelada porque o discurso dela não me agradou. Vou lá e cancelo ela. Vou lá no meu Twitter e colocar hashtag cancelar tal pessoa. Vou cancelar Diego, que me deixou aqui sozinha e foi lá pra fora. Exemplo. Então, cancelei Diego. Aí, as pessoas que gostam de mim, elas querem fazer com que as outras também cancelem o Diego junto comigo. E o que elas começam a fazer? Elas começam a inventar notícias falsas a respeito do Diego. Ah, isso mesmo, cancela mesmo o Diego, porque eu fiquei sabendo que ele não gosta da turma da manhã. Então, foi lá e vai cancelar. Mas o Diego nunca falou isso. Por que isso está sendo falado? Então, esse cancelamento, ele dá propensão para as notícias falsas. Segundo ponto, meninos, é a diferença entre discordar, cancelar e perseguir. É algo muito existente na sociedade atualmente. Às vezes, eu discordo de um certo posicionamento. Exemplo, vamos falar aqui sobre maioridade penal. Exemplo, lembrando que eu nunca falo minha opinião aqui direta a respeito de um assunto, eu só tento trazer exemplos para vocês, tá? Então, não estou tentando influenciar ninguém com aquilo que eu falo em relação a temas. Então, maioridade penal. Digamos que eu sou contra a maioridade, diminuir, né? Passar para 16 anos. Digamos que eu sou contra. Mas isso não quer dizer que eu vá perseguir a pessoa que é a favor. Ah, não, vou perseguir ela agora nas redes sociais, lá, vou encher o raio do saco dela, porque ela tem que concordar comigo. Então, será que essa cultura não tem fomentado também com que cada vez mais as pessoas acabam se chocando as informações? Em vez da gente tentar viver numa sociedade em que há um debate, há uma discussão sadia a respeito dos temas, que tem que se entender o posicionamento do outro, isso não quer dizer que eu vou ter que ser obrigatoriamente concordar com ele. Entender o posicionamento do outro é respeitar. Então, muitas vezes na nossa sociedade, essa cultura do cancelamento tem fomentado uma certa perseguição. Vocês viram o que aconteceu, por exemplo, com a Gabriela Pugliese? Tá errado, a menina fez uma festa no meio da pandemia em casa, falou um monte de besteira. Mas as pessoas, elas não só discordaram, não só perseguiram a ela, como foram lá no Instagram das marcas que patrocinavam ela, para exigir que aquelas marcas deixassem de apoiar a blogueira. Gente,
será que isso não é uma postura talvez muito radical, exigir até que o emprego dela seja tirado por conta de uma ação dela? Será que no lugar dela, vocês se comportariam da mesma maneira ou gostariam de serem, como eu posso dizer, gostariam de serem tratados dessa maneira? Eu sei que é um erro, mas às vezes a perseguição ela se torna muito exacerbada. Não estou dizendo que é compreensível o que ela fez ou de que ela está certa, muito pelo contrário, eu acho errado. Não tem nada de certo, mas as pessoas elas exageram, muitas vezes exageram com calúnias, exageram com palavras. Quando a gente xinga uma pessoa ou quando eu começo a perseguir ela, eu estou sendo tão igual a ela ou pior, porque eu também estou praticando uma forma de desrespeito. E a gente tem que pensar que se eu quero manter uma postura em que eu sou a certa na história, eu não posso fazer com que essa postura certa seja baseada ou fundamentada em práticas agressivas. Tem perguntas aí, Diego? Eu falei com eles que eu cancelei você. Você foi lá para fora, eu falei que eu cancelei você. Continuando. Terceiro, o cancelamento proposital como estratégia de marketing. Isso também acontece. Quem é que nunca viu uma notícia de um famoso que fez alguma coisa ou que estava envolvido numa polêmica e todo mundo fica sabendo que ele só está envolvido naquilo para poder levantar a imagem dele que estava apagadinho? Que é incrível, né? Principalmente essas subcelebridades. Quando eles estão muito apagados, aí tem que surgir uma bomba ou uma notícia polêmica deles para poder trazer a imagem à tona. Então, existe muito isso também, esse cancelamento proposital. Cuidado aí, às vezes vocês estão lá falando mal de uma pessoa, mas vocês só estão elevando o nome dela, fazendo ele estar mais na mídia, mais sendo falado, que é o propósito dele. E se algo te desagrada, mas aquilo também eu ficar batendo em cima de uma pessoa, não vai mudar a vida dessa pessoa? Por que eu vou ficar falando dela sem parar? Quando temos pautas, óbvio que a gente tem que debater e falar pautas que são de problemas para a sociedade. Agora, quando é uma pessoa lá isolada que não está fazendo nada, para que essa perseguição toda, gente? Usei o tempo de vocês sendo redação. E aí, continuando. Quarto, cyberbullying, que é justamente essa perseguição. Quinto, a falta de discussões nas escolas que retirem os estudantes do senso comum. Isso é uma coisa muito problemática, principalmente porque às vezes a gente acredita que a escola ela não pode trazer informação ou tentar discutir determinados temas porque esse tema é só da família ser falado. Mas gente, se a família não fala, como é que a escola não pode falar? Por que a escola não pode dar certos tipos de orientação, sendo que a pessoa não está tendo isso bem dentro de casa? A escola não é o local onde vai ser instruído para a vida, né? Não é o que é falado. Não só os conteúdos devem ser passados, mas também tentar trazer essa forma do indivíduo de pensar, de ser crítico, raciocínio crítico. Então, por que os conteúdos não podem ser trabalhados dentro da escola? Óbvio que a gente também tem que ver a classificação, qual é a idade mais propícia para ser trabalhado aquilo, mas isso deveria ser sim trabalhado dentro das escolas. Continuando, sexto argumento para vocês. A sensação de liberdade que permeia na internet. No comecinho aqui, quando nós começamos a falar a respeito do assunto, eu disse assim, aproveitem que vocês estão atrás do computador, ninguém está vendo a carinha de vocês, façam perguntas. Essa sensação, ela não é só aqui na nossa aula. As pessoas, elas xingam na internet, falam coisas que na vida real delas nunca iriam falar. Por quê? Porque elas têm uma certa sensação de que por trás daquela tela ela está protegida. A gente tem que lembrar que, segundo a nossa Constituição, você pode falar o que você quiser. Então, se você quiser me xingar o governo, quiser xingar uma pessoa específica, quiser falar mal a respeito de uma coisa, você pode. Mas você vai ter que arcar com os seus atos, ou seja, você vai ter que responder por aquilo que você fala. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu posso falar tudo, mas eu tenho que responder. A Constituição também fala que é vedado, ou seja, não pode, o anonimato. Então, tudo que você falar deve ser de forma explícita, que é você que está falando aqui. E, por último, o poder do discurso na história. E aí, para a gente poder falar sobre o poder do discurso na história, é interessante que vocês deem uma olhada. Eu ia entrar dentro do assunto, mas eu acho que não vai dar tempo, a respeito do que Michel Foucault fala a respeito de poder. Para ele, o poder está dentro da sociedade, ou seja, o poder não é só o governo, o poder está nas ideias.
Deem uma olhada, uma lida maior nisso. Existem vídeos no YouTube bem interessantes a respeito do assunto. Mas vamos pensar, se existe um grupo de pessoas que tem o poder de cancelar alguém, imagina o quanto isso é sério e olha a força que esse grupo de pessoas não tem. Isso é interessante de vocês trabalharem dentro da redação. De que às vezes a força da sociedade, principalmente a sociedade civil, das pessoas, ela está tão centrada num determinado discurso e poderia estar sendo utilizado, esse poder dela, para outras causas que são mais interessantes de serem solucionadas e não a perseguição de alguém ou o cancelamento de maneira prejudicial à imagem e que não corresponde à forma como a gente deve discordar dos fatos. E aí, esses argumentos mostram, sim, algumas problemáticas no cancelamento. Agora, a gente também tem que pensar sobre qual é o benefício do cancelamento. Porque quando eu falo de efeitos, eu não estou falando só dos efeitos negativos. Eu também tenho efeitos positivos no cancelamento. Exemplo, quando eu tenho discursos de ódio, principalmente em redes sociais, ou veiculados a uma determinada marca, a uma determinada pessoa, e eu tenho cancelamento daquela pessoa, o discurso dela acaba sendo também cancelado. Isso é interessante para a nossa sociedade, para a gente poder eliminar esses discursos de ódio. Exemplo, se eu tenho um discurso muito enraizado na sociedade de que, vou dar uma exemplificação de algo bem real no nosso meio, de que aluno de escola pública não é inteligente igual o aluno da rede particular. Fala. Não, estou falando com ela lá fora. Lá. De que aluno da escola pública não é tão inteligente quanto o aluno da rede particular, que ele não vai conseguir a mesma coisa. Isso é enraizado dentro da nossa sociedade. Agora, uma coisa é a gente falar que as oportunidades são diferentes. Outra coisa é eu questionar a inteligência do aluno. Então, é um discurso bem enraizado e que a gente precisa cancelar. A gente precisa modificar esse discurso. Então, eu vou discordar, mas eu vou discordar mostrando por que isso está errado, mostrando qual é o caminho certo, qual é a fala que deveria ser interpretada. E aí, sim, esse cancelamento é válido. Eu também posso cancelar atitudes, posso cancelar uma marca que promoveu alguma coisa que não é legal. Hoje em dia está muito em alta também, por exemplo, as marcas deixarem de fazerem testes em animais, né? Os produtos, e a gente tem essa cultura também de cancelamento, ou seja, eu vou sempre preferir produtos que não vão fazer testes em animais. Então, é um cancelamento meu, eu estou cancelando essas outras marcas porque elas não estão atendendo aos meus ideais. É uma forma de cancelamento também. Tem dúvidas aí, Diego? Apareceu uma nesse momento. A ideia de banalização do mal da Hannah Arendt seria uma boa para falar da perseguição e a sensação de normalidade quanto à normalização da prática, né, do cancelamento. Sim, é muito bom, muito bom. Inclusive, no texto que eu vou mandar para vocês, no material, eu coloquei 3 citações da Hannah, justamente para vocês utilizarem na redação. E aí, para quem não conhece um pouco do discurso dela, dá uma pesquisadinha na internet, porque é justamente isso, ela vai falar sobre essa banalização do mal. Tá? Outra dúvida aí, Diego? Não? Nenhum. Eu fiz uma introdução, eu vou ler ela para vocês terem noção de como eu colocaria uma introdução, trazendo o Michel Foucault, que eu falei com vocês sobre o discurso de poder, dentro desse tema aqui. Fica assim, ó. Michel Foucault, vírgula, ao estudar as relações de poder vigentes na sociedade, destaca que o que possui capacidade de controle, na verdade, é a rede que o indivíduo está inserido. O que ele está dizendo isso? Que o controle não vem do indivíduo, o controle vem dos ideais da rede que aquele indivíduo está inserido. No caso da internet, principalmente ao entender a existência de vários grupos distintos, percebe-se que há um ambiente coercitivo proporcionado por essas redes. Então, eu estou querendo dizer que a internet se tornou um ambiente favorável para a disseminação dessas redes que têm um ideal de poder, ok? No Brasil, a cultura do cancelamento é tanto uma forma de manifestar poder, como também pode ser disseminada a partir de determinados agrupamentos sociais, uma vez que interferem nos valores dessas coletividades. Então, eu já trouxe o problema. Eu falei que o cancelamento no Brasil, ele está sendo feito como uma forma de disseminar esse poder e também interferindo nos valores da sociedade. Lembrando, gente, que às vezes esse cancelamento também é prejudicial porque acaba alienando todo mundo a pensar igual. Nem sempre o que a maioria pensa é o correto. Nem sempre o que está sendo determinado é o mais certo para a minha vida. A gente precisa refletir a respeito daquilo que
está sendo veiculado, ok? Esse seria o comecinho da introdução, e aí faltaria aquele fechamento que eu falo com vocês, que é o fechamento que dá abertura para o próximo parágrafo. Trouxe só o comecinho, justamente porque eu quero que vocês escrevam mais. Além dos potenciais argumentos, vou falar agora alguns agentes interventores. Ou seja, lá na conclusão, quem eu posso utilizar? Interessante. Mídias sociais. Por quê? Porque o cancelamento atualmente na sociedade está muito presente ali na mídia, certo? Ministério da Educação, justamente para a gente trazer aquele problema que as escolas não dão voz a esse tipo de assunto, não debatem, não trabalham. As prefeituras locais é interessante e as ONGs. Fiz um exemplo de intervenção também para vocês terem noção. Fica assim, ó. Já está no meio da proposta de intervenção, então tem aquela frase inicial que eu expliquei aqui na aula, e agora já estou lá no meio dela. Cabe, num primeiro momento, a intervenção das mídias sociais na questão. Já falei quem, né? Que é as mídias, então já tem meu agente. Através de campanhas voltadas ao esclarecimento dessa cultura vigente. Então, eu vou esclarecer a sociedade a respeito dessa cultura de cancelamento, uma vez que a desinformação impera para o agravamento da situação. Além disso, o objetivo maior deve ser educar a população, pois apenas assim haverá uma mudança significativa. Essa proposta que eu fiz aqui, ela não está completa, óbvio que não, mas ela já trouxe uma forma de vocês tentarem pensar em como colocar e estruturar essa proposta de intervenção, tá? Então, eu não estou dando parágrafos completos, não fiquem achando que esse negócio está completo. Algumas alusões para vocês agora. Alusões formas de começar o texto lá. Eu falei sobre Michel Foucault, mas eu tenho outros aqui. Vocês podem falar sobre Bauman. Meus alunos sabem que eu falo muito a respeito de Bauman. E quando ele fala sobre relações líquidas, o que seria isso? Ó, relembrando, Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo polonês, escritor, que trabalhou uma série de coisas a respeito da sociedade, ou seja, sociólogo, trabalha as coisas da sociedade, certo? E aí um conceito muito interessante que ele tem é sobre a modernidade líquida. O que seria isso? Pensa que eu falo assim primeiro, ó, vamos sair dessa esfera de modernidade líquida só para vocês entenderem o conceito. Meninos, eu tenho um relacionamento sólido. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um relacionamento sério, ou seja, ele é sólido, duradouro, as pessoas se respeitam, um respeito mútuo, há um amor, um carinho, enfim, mútuo, relacionamento sólido, concretizado, certo? Agora, o que seria o contrário? O que seria um relacionamento líquido? Você fala que tem o sólido, também tem o líquido. O líquido é aquele que se esvai fácil, de que não está concreta as coisas. Vocês já viram, por exemplo, quando tem promoção nas lojas? O que fala? Liquida. Ou seja, para jogar, para as pessoas comprarem, para sair logo, vai acabar rapidinho, porque está na promoção. Então, líquido é isso que é efêmero. Efêmero é passageiro, tá? Então, é passageiro, é efêmero, as relações elas não são mais duradouras, elas não são concretas, as pessoas elas não pensam em fazer as coisas durarem. Isso é um problema do capitalismo, né? Um problema pós-revolução industrial. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, mas a gente precisa pensar a respeito dessa modernidade líquida. E essa liquidez que tem enraizada na nossa sociedade, essa mania das coisas serem passageiras, de não serem concretas, está justamente enraizado nesse discurso aqui. Ah, isso não me serve mais, vou cancelar. Não, eu não concordo com você, vou cancelar. Então, essa cultura da modernidade líquida a gente pode colocar dentro do texto. Além disso, vocês também podem falar sobre a série Black Mirror. Eu já assisti, gosto bastante da série, porque ela tem vários episódios, cada um é um diferente do outro, né? Não é uma continuidade, e eles trabalham a respeito disso. E um episódio que vocês podem utilizar é quando eles cancelam as pessoas por causa dos atos delas e aí eles começam a perseguir. Vocês já viram esse episódio? Quem não viu pode procurar, acho que é o terceiro da primeira temporada, se eu não me engano. O que acontecia? A pessoa tinha cometido algo e aí ela era submetida às outras ficarem seguindo elas com o celular, filmando e praticando atos violentos contra essa pessoa. A cultura de cancelamento, ela faz justamente isso muitas vezes, essa perseguição e a inclusão de atos violentos.
Lembrando que na nossa sociedade nós temos leis efetivas para punir as pessoas que são infratoras. Então, às vezes, essa forma de justiça com as próprias mãos não é algo muito legal para a sociedade atual. É algo que remete aos tempos bárbaros, medievais, e não que deveria ser feito agora. Por mais que a nossa justiça seja lenta, né, e a gente saiba que tarda bastante às vezes, mas nós vamos praticar atitudes bárbaras ou nós vamos ser condizentes com o século que nós estamos vivendo? Eu fico em questionamento. Existem algumas músicas também, depois eu vou mandar para vocês quais são as músicas, porque são várias aqui, e aí vocês podem utilizar ela dentro da redação de vocês. E aí eu quero que vocês agora pensem no seguinte: vocês já pararam para pensar de por que nós estamos dentro dessa cultura de cancelamento? E por que ela se tornou tão comum recentemente? Qual a diferença do cancelamento e do discurso de ódio? Isso eu quero que vocês tentem colocar dentro da redação de vocês. Por quê? Porque o corretor de vocês, ele vai ver que vocês sabem o que é cancelamento de fato, de que vocês não estão alienados achando que cancelamento é só quando cancelar o pessoal do Big Brother, entendeu? Então vocês vão ir além disso. E uma dica, meninos, o corretor do ENEM, ele é uma pessoa que ele gosta de ser surpreendido. Eu já fui corretora do ENEM. E aí a gente pega as redações e aí aquele monte de redação igual. Aí tem uma competência que fala sobre repertório sociocultural, produtivo, configurando autoria. Ou seja, ele tem um repertório, menino, sabe falar sobre a sociedade, sobre cultura, sobre a história, é produtivo e é diferente, configura autoria. O corretor do ENEM, se pega um tema desse, imagina quantas redações ele não vai ler falando de Big Brother. Um monte. Então, o mais interessante é vocês saírem do que a maioria das pessoas vão falar e tentar trazer argumentos diferentes para o texto de vocês não ser clichê, para não cair no senso comum. O que é senso comum? É o que todo mundo acha a respeito do assunto, é o que todo mundo está falando. Procure argumentos que sejam tão valiosos quanto os que você... Ele reconectou. Essa posição. Essa posição. Voltou. Então, voltando ao que a gente estava conversando. Me perdi um pouco. Voltou. Então, voltando ao que a gente estava conversando a respeito desse tema, eu quero que vocês pensem justamente a respeito disso, de por que a gente está dentro dessa cultura, o que ela tem fomentado, tentem trazer isso para dentro do texto de vocês. E aí, a respeito desse tema, eu quero que vocês pensem justamente a respeito disso, de por que a gente está dentro dessa cultura, o que ela tem fomentado, tentem trazer isso para dentro do texto de vocês. Aí, estava conversando com o Diego agora, enquanto tinha esse probleminha, relembrei aqui sobre a água. Estava conversando com o Diego agora, enquanto tinha esse probleminha, relembrei aqui sobre a Ágora, na Grécia Antiga, que era um espaço em que as pessoas, um espaço físico, né, em que as pessoas elas debatiam e elas não eram interrompidas. Então, essa é importante na Grécia Antiga, que era um espaço
em que as pessoas, espaço físico, né, em que as pessoas elas debatiam e elas não eram interrompidas. Então, essa importância do discurso, do debate, nós sabemos que a Grécia Antiga lá é o berço da civilização, a gente fala no sentido do conhecimento, né? Nós sabemos que a Grécia Antiga lá é o berço da civilização, a gente fala no sentido do conhecimento, né? Começaram os filósofos a terem ganhado vozes, os mais famosos, a gente sabe que eles provêm dessa época. Então, já existia essa cultura de começar os filósofos a terem ganhado vozes, os mais famosos, a gente sabe que eles provêm dessa época. Então, já existia essa cultura de discursos serem ouvidos. Por mais que eu não concorde, é importante ouvir o outro para, enfim, a gente discursos serem ouvidos. Por mais que eu não concorde, é importante ouvir o outro para, enfim, a gente chegar num consenso do que é melhor para todos. E não do que é melhor para mim ou do que é o melhor para o outro. Exemplo aqui, lembra que eu tinha cancelado o Diego? Simplesmente cancelar o Diego e começar a fomentar um discurso contra ele. Não, agora a gente vai sentar, vai bater um papo, vai colocar nossa relação aqui, né, Diego? Esclarecida, porque que ele fez isso com a minha pessoa, não entendi. Enfim, mas é uma forma da gente tentar pensar em não cancelar dessa maneira tão prejudicial, agressiva, e sim no debate, a importância do debate. Ok? Outra coisa também que vocês podem abordar dentro da redação é sobre o Twitter. Por quê? Porque o Twitter, eles só abrem lá as hashtags e ficam lá a quantidade, tá em número 1 em relação a isso. E geralmente, as hashtags que mais sobem é em relação a cancelamento. Então, existe uma propagação do discurso de ódio. Para vocês verem que o fomento disso é muito maior, ou seja, as redes, elas estão fomentando muito mais um discurso de ódio do que discursos que seriam informativos, discursos de fato bons para a sociedade. O discurso de ódio, ele nunca é bom, tá, gente? O fomento disso é muito maior, ou seja, as redes, elas estão fomentando muito mais um discurso de ódio do que discursos que seriam informativos, discursos de fato bons para a sociedade. O discurso de ódio, ele nunca é bom, tá, gente? Por mais que a pessoa seja errada, mas não devemos tratar com ódio. Por mais que a pessoa seja errada, mas não devemos tratar com ódio aquele que trata com ódio. Outra coisa que vocês podem falar, coloquei aqui, é sobre vocês pensarem como as pessoas são julgadas sem ninguém visualizar o meio a qual as mesmas estão inseridas. Outra coisa que vocês podem falar, coloquei aqui, é sobre vocês pensarem como as pessoas são julgadas sem ninguém visualizar o meio a qual as mesmas estão inseridas. Então, por exemplo, vou falar uma coisa meio que polêmica até para a gente parar para pensar. Por exemplo, vou falar uma coisa meio que polêmica até para a gente parar para pensar. Pessoas que vivem no interior, geralmente são famílias com culturas mais patriarcalistas. O que é isso? Que o homem manda mais, né? De que pessoas que vivem no interior, geralmente são famílias com culturas mais patriarcalistas. O que é isso? Que o homem manda mais, né? De que a mulher acaba sendo mais submissa. E aí, se você ouve um discurso de uma pessoa dessa, que cresceu numa família que orientou ela a ser dessa maneira, e que ela não teve acesso às redes sociais ou uma educação que guiou ela para mudar esse discurso. Você ouviu um discurso dela de que o lugar de mulher é no fogão, e você simplesmente bater incisivamente nessa pessoa, pensar no que ela está falando, falar que ela está errada, e não. Gente, não é por aí. Nós temos que parar para pensar de que muitas vezes os discursos eles estão vindo de uma população ou de pessoas que elas não têm acesso ao conhecimento. E se vocês forem parar para pensar, olha só, quando a mãe de vocês manda vocês fazer uma coisa brigando, qual é a revolta que dá? O ódio, né? De que, nossa, já está brigando para fazer aquilo. Mas será que se ela falar com um pouco mais de carinho, a sua reação vai ser a mesma? Então, tem diferença na forma como uma pessoa fala e na forma como você vai corresponder àquela fala. Então, lá aquela pessoa que tem um certo discurso de ódio, mas isso veio do meio em que ela estava inserida, isso veio da família dela, ela não teve acesso ao conhecimento, ou ela não entende por que ela está errada, a forma mais correta de lidar com isso é de uma forma equilibrada, é tratando com carinho justamente essas falas que nós vamos ter. Não adianta também eu querer bater muito a respeito de preconceito racial, que a gente utilize para tentar combater isso. Não é combater o mal com violência que vai dar certo. Óbvio que a gente tem que punir essas pessoas, elas precisam pagar pelo que elas fazem, mas elas precisam também ser educadas a respeito daquelas falas. E aí,
O que a gente pode dizer a respeito disso aqui? Sempre julgam todos como se fossem iguais, ou seja, a gente não pode julgar o próximo como se ele fosse igual a mim, que ele teve a mesma instrução que eu, que a mesma qualidade de ensino ou de educação familiar. Porque, no fim, se a gente fizer isso, essa cultura de cancelamento vai servir apenas para poder fazer com que existam mais pessoas marginalizadas. Ou seja, pessoas que foram canceladas, que não entendem por que foram canceladas. E quando falo de pessoas, não se limita só a pessoas, tá? Pode ser marcas, pode ser um governo, pode ser talvez um filme, enfim, um produto cultural. E aí eu vou acabar só marginalizando só pessoas, tá? Pode ser marcas, pode ser um governo, pode ser talvez um filme, enfim, um produto cultural. E aí eu vou acabar só marginalizando mais essa pessoa, aumentando mudanças dentro da sociedade de fato efetivas. Ok, gente? Podemos terminar assim, nem fomentando mudanças dentro da sociedade de fato efetivas. Ok, gente? Podemos terminar assim a nossa aula de redação dessa semana. Quero que vocês façam uma redação a respeito da nossa aula de redação dessa semana. Quero que vocês façam uma redação a respeito disso. Vocês vão mandar para o Letro, certo, Diego? A redação. E aí, para poder trazer o feedback a respeito dos erros. Também podem mandar para o Leonardo Xavier. Ele foi muito bem treinado por mim, 2 anos ouvindo disso. Vocês vão mandar para o Letro, certo, Diego? Redação, e aí para poder trazer o feedback a respeito dos erros. Também podem ter certeza que o bichinho está bem capacitado para poder corrigir as redações de vocês. Se vocês tiverem dúvidas a respeito da aula, vocês podem pegar o meu contato com o Diego, que vocês sabem que tem acesso ao meu contato. Essa semana eu não vou corrigir redação, foi? Fórum do SFP também, eles podem... O fórum, também tem o fórum. Essa semana eu não vou corrigir redação, quem vai corrigir é o Letros e o Léo, mas eu ainda vou abrir a possibilidade de correção da minha parte, porque eu gosto de fomentar um pouco mais vocês, preparar um pouco mais até eu corrigir. Para quem me mandou redação, percebeu que eu sou bem crítica, né? Eu coloco lá detalhes e tudo, acho problema até onde não tem. Então, deixo para vocês me mandarem quando vocês estiverem um pouquinho mais espertos, porque é a primeira redação de fato, gente. E é isso, galerinha do meu canal. Sempre quis ser blogueira, gente, mas virei professora, né? Meu momento. Enfim, é só isso. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.